Futebol no Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 8:08. Boa noite pra você. Gustavo Marques. Esse sou eu, desde 1994, trazendo a emoção do futebol pra você, amigo telespectador aqui dos canais Futebol Interior. Hoje é terça-feira, o Bugre em campo buscando, é claro, aí a segunda vitória consecutiva. Acho que pela primeira vez, eu falei pela segunda vez, né? Quando venceu o Botafogo, no próximo jogo eu disse isso. E agora, pela segunda vez no campeonato, o Bugre tenta a segunda vitória consecutiva dentro da competição. Guarani que venceu a última rodada, trazendo um alívio enorme para o seu torcedor e agora tenta escapar. Daqui a pouquinho o Albert vai vir aí com o andamento da competição. A Chape tá descendo, o Chapecoense tá descendo, é a chance do Guarani sair dessa zona de rebaixamento. Aliás, saída da última colocação, da lanterna, né? Porque para sair da zona de rebaixamento vai demorar um pouco, mas é um passo de cada vez. Chega aí Alan Al é o técnico do Guarani e tenta aí a vitória. 8h09 em Campinas. Falamos em nome de Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat
do Brasil, hein? Da região também. E restaurante do Dadá, você pede aí a sua pizza pelo delivery 3242-3125, 3242-3125. Você vai pedir aí a sua pizza, o seu lanche, é na pizzaria do Dadá. Como eu adoro comer a pizza do Dadá, eu sempre como a pizza do Dadá. Falamos em nome também do Hipercap Brasil. Hipercap Brasil, seus sonhos podem se tornar realidade. Compre agora o seu no site hipercapbrasil.com.br ou pelo aplicativo. Você vai encontrar lá sorteios toda quarta-feira à noite e você pode comprar pelo site até às 20 horas. Então, você pode comprar até às 20 horas aí o seu Hipercap Brasil e seu novo milionário. Você aí ter aquele carro que você sempre sonhou, sempre o Hipercap Brasil, ele traz esses benefícios para você, ainda ajuda o Hospital de Câncer de Barretos. Então, Hipercap Brasil, 8h11. Lembrando que o futebol interior tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo, ele, sangue do meu sangue, Felipe Marques, e a coordenação de esportes de Carlos Corsato. A Rádio Valinhos FM também estamos ao vivo para você ligado na Rádio Valinhos FM 87.9, que tem o presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maila Siqueira e Felipe Carvalho. Boa noite pra cima deles, Bugri! Eu quero já também dar o boa noite a ele, o repórter bugrino, Albert Cavalcante, com destaque de Guarani, destaque de Ceará. Boa tarde, Albert. Albert Cavalcante. Opa, legal! Primeiramente, boa noite. Boa tarde não, Gustavo Marques. Boa noite, Gustavo Marques, ao Felipe Marques e a você, amigo internauta, conectado nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87,9. O Guarani quebrou um jejum de 11 jogos sem vencer na última rodada, ao bater o Brusque por 1-0 no Brinco de Ouro da Princesa. No jogo de hoje, o Bugre vai para sua primeira partida sob o comando do técnico Alan Al. A equipe ocupa a lanterna da competição com 11 pontos e ainda não venceu como visitante no primeiro turno. Com a derrota do penúltimo Ituano fora de casa contra o Amazonas, em caso de vitória do Guarani, a equipe deixará a lanterna da competição. Porém, a missão de sair da zona do rebaixamento ainda é longa, viu? Já que o primeiro time fora dela tem o dobro de pontos do Guarani, o Botafogo, com 22 pontos. Sem baixas por suspensão, Alan Al poderá repetir a equipe que venceu o Brusque na última rodada. O volante Matheus Bueno, o atacante Caio Dantas, substituídos com desgastes físicos, foram monitorados durante a semana e viajaram com o restante do grupo para enfrentar o Vozão, Gustavo Marques. Positivo, já que você falou do Vozão, quero o destaque também do Ceará, Albert. O Ceará vive uma fase instável, a distância para o G4 é de 3 pontos. Com o Léo Condé, o time tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O time tem apresentado boas atuações nos últimos jogos, mesmo sem o comandante na beira do gramado hoje. Isso mesmo, porque o Léo Condé foi submetido a uma pequena intervenção cirúrgica no intestino e ficará 10 dias afastado do clube. O técnico já recebeu a alta médica e se recupera em casa. E a expectativa é que a boa sequência se mantenha. Quem comandará o Ceará na partida de hoje serão os auxiliares Anderson Silva e Renatinho, o Negrão, contando com o auxílio remoto de Léo Condé. Jean Irmer e Lucas Mugni voltam após cumprir suspensão, Gustavo Marques. Positivo, Albert Cavalcante, esse é o cara, hein? Trazendo aí sempre as informações de Guarani e também do Ceará. Agora nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem Arthur Eugênio Matias. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O
Time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Gustavo Marques. Perfeito, perfeito. Tá definido, tá escalado. O Guarani, também o Ceará. O Albert vai trazer no pique do rádio, porque tem já Arthur Eugênio Matias que vai falar de Rubens Feijão. O Guarani que tenta sua segunda vitória consecutiva no campeonato. E só lembrando, hein, mesmo que o Guarani vença, obviamente, o Guarani irá ganhar uma posição, porque o Ituano, né, com a situação do Ituano que está com 13 pontos, o Guarani conseguindo uma vitória contra o Ceará, né, o Guarani passa o Ituano e acaba essa primeira fase, né, vamos dizer assim, que o Campeonato Brasileiro é dividido em duas partes. O primeiro turno, a última partida, a última rodada é essa, o Guarani que fecha a última rodada, o Guarani vencendo, fecha aí na penúltima colocação. Lembrando que o Botafogo é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento com 22 pontos, ou seja, o Guarani aí tem que remar bastante. Mas vamos pensar, como disse o Gustavo Marques, jogo após jogo. E dito isso, o técnico Alan Al, né, sua reestreia, ele que passou pelo Guarani 2021, né, jogou o Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Mirassol nas oitavas de final, né, nos pênaltis, onde o goleiro Muralha acabou fazendo aí as defesas nos pênaltis. O Guarani foi, né, passado disso, ele foi demitido e depois entrou o Daniel Paulista, depois nós sabemos a história. Então, o Guarani vem definido, né, pois é, e escalado assim: Vladimir Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano, Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Gustavo Marques. Positivo, esse Albert Cavalcante trazendo no pique do rádio o Guarani, também o Ceará. Diga aí, o Albert. O Vozão vem definido e escalado assim: Richard, Davi Ricardo, Rafael Ramos, De Luca, Lucas Mugni, Ailon, Eric Pulga, Matheus Felipe, Saulo Mineiro, Matheus Bahia e Lourenço. Gustavo Marques. Positivo, o Guarani escalado, o Ceará também escalado, e daqui a pouquinho nós vamos repercutir essa escalação, aí o que o Alan Al fez bem nessa equipe e o que ele fez mal. Aliás, ele vai colocar a mesma equipe que venceu a última rodada, mas nós vamos repercutir já essa escalação e também a escalação do Ceará. Mas agora vamos ouvir o doutor Arthur Eugênio Matias, que vai falar de Rubens Feijão. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou falar de um jogador que fez muito sucesso no Brasil no final dos anos 70, início dos anos 80. Um meia clássico, um jogador que jogava bonito,
Começou no Santos, no time dos meninos da Vila. Esteve no Bangu, no Guarani, no Ceará. E o último time que ele jogou no futebol brasileiro foi a Ferroviária de Araraquara, em 1987. Depois, ele foi para Portugal e jogou várias temporadas no futebol português. Eu vou falar de Rubens Feijão. Eu vi Rubens Feijão jogar. Jogava muito Rubens Feijão. Faltava um pouquinho mais de aplicação, um pouquinho mais de sangue. Mas era um jogador muito técnico e muito habilidoso. Aqui no futebol interior, eu usando este almanaque maravilhoso, almanaque dos craques do Santos Futebol Clube, eu vou contar o início da história, da carreira de Rubens Feijão. Eu venho aqui à página 251 e eu vou falar de Rubens Feijão. Rubens Feijão, que nasceu em Taubaté, no dia 9 de maio de 1957. Rubens de Jesus, o Rubens Feijão, ele nasceu em Taubaté. Rubens Feijão começou nas categorias de base do Santos. Eu estou aqui, como eu disse, com o Almanaque dos Craques, e está sim no Almanaque dos Craques. Rubens Feijão, campeão paulista em 1978. Alto e de passadas elegantes, o meia Rubens Feijão marcou seu nome no Santos. Goleador e garçom, Feijão veio bem cedo para a Vila Belmiro, quando ainda jogava no juvenis do Taubaté. Fez parte da iluminada geração dos meninos da Vila de 1978. Subiu aos poucos para o time titular, inicialmente entrando no segundo tempo. Porém, no segundo semestre de 1979, já era titular da equipe. Jogou no Bangu, onde foi ídolo, e encerrou a carreira em Portugal, atuando por 7 temporadas. No Santos, fez 35 gols e jogou 134 partidas. Você vê imagens de Rubens Feijão com a camisa do Santos. Olha esta foto de Rubens Feijão. Ele divide bola com o Odilei e atrás dele está o falecido Eugênio, num jogo entre Santos e Ponte Preta. Do Santos, Rubens Feijão foi para o Bangu. O presidente do Bangu, Castor de Andrade, estava montando uma grande equipe e levou Rubens Feijão para o time do subúrbio carioca. E Rubens Feijão fez sucesso no Rio de Janeiro. Você vê uma imagem do time do Bangu com Rubens Feijão. Ele é o quarto, agachado. O último é Arthurzinho. Arthurzinho, que jogou em grandes equipes do futebol brasileiro. E do lado direito de Rubens Feijão está Wagner, que foi centroavante e jogou no Guarani. Você vê aí outra imagem de Rubens Feijão no tempo de Bangu. Revista Placar. Em 1983, o Guarani contratou o Rubens Feijão justamente para a vaga de Jorge Mendonça, que havia sido negociado com a Ponte Preta. Você vê Rubens Feijão chegando ao Guarani. E em 1983, ele foi decisivo. Em novembro de 83, ele marcou um gol contra o Botafogo em Ribeirão Preto, que garantiu o Guarani na Série A do Campeonato Paulista. Uma foto de Rubens Feijão com a camisa bugrina. Ele é o segundo agachado. O primeiro não é jogador, é o massagista João Tomazini. Chiquinho Carioca, Rubens Feijão agachado, Roberto Cearense, Neto Locke, Hernani Banana e o enfermeiro Clóvis Vesco. Rubens Feijão no Guarani em 1983. Rubens Feijão jogando um derby. Neste derby o Guarani ganhou de 3-1. Você vê Rubens Feijão sendo marcado por Osmar Guardelli. Ele vai chegar ao gol. O goleiro é Sérgio Guedes. No Guarani, ele ficou até o início de 1986. Em 1985, ele começou a perder espaço.
no time bugrino. Você vê Rubens Feijão numa foto de um ótimo time do Guarani, Rubens Feijão junto com vários jogadores que foram craques. Em pé, Ney, Ricardo Rocha, Wilson Gotardo, Zé Mário, o goleiro Valdir Pérez e Giba. Agachados, Niquinha, Rubens Feijão, Edmar, Barbieri e Gerson Sodré. Gerson Sodré e Rubens Feijão foram juntos no início de 1986 para o Ceará. E no Ceará, eles foram campeões cearenses. Você vê uma foto do Ceará, campeão do Ceará, em 1986. Rubens Feijão é o segundo agachado. Ao lado dele, o primeiro é Hamilton Rocha, que jogou no Guarani e no Palmeiras. E o último, também agachado, é Gerson Sodré. Outra foto de Rubens Feijão no Ceará, campeão cearense. Rubens Feijão é o sexto agachado neste time do Ceará. Depois ele teve uma passagem pela Ferroviária de Araraquara, que foi o último time de Rubens Feijão em território brasileiro. Rubens Feijão, neste time da Ferroviária de 1987, é o segundo agachado. O primeiro é Toquinho, ponta direita que fez sucesso na Portuguesa. Rubens Feijão e Jones. Jones, centroavante, jogou no Inter de Porto Alegre, jogou na Portuguesa. Morreu afogado em Santa Catarina. Rubens Feijão foi para Portugal e fez sucesso em Portugal. Jogou 7 temporadas no futebol português. Primeiro no Boa Vista, depois no Acadêmica de Coimbra. Olha uma foto de Rubens Feijão, foto inédita, aqui no futebol interior. Rubens Feijão é o penúltimo agachado no Acadêmica de Coimbra. Foto de 1990. Depois, Rubens Feijão jogou em equipes de segunda linha do futebol português até encerrar a carreira, num time que hoje joga apenas competições semiprofissionais. O Hermesinde de Portugal, Hermesinde Esporte Clube, você vê aí uma imagem do escudo do Hermesinde. Após encerrar a carreira, Rubens Feijão foi para a Alemanha, montou um restaurante na Alemanha, ficou vários anos na Alemanha e agora, há cerca de 4, 5 anos, retornou para o Brasil e fixou residência em sua cidade natal. Rubens Feijão mora em Taubaté, no Vale do Paraíba, no interior paulista. Uma foto de Rubens Feijão hoje. Rubens Feijão atualmente residindo em Taubaté. A história de Rubens Feijão, aqui no futebol interior. Rubens Feijão, jogador clássico, como era bonito ver Rubens Feijão dentro de campo, jogando com a 8, jogando com a 10, tinha um domínio de bola como muitos poucos. Rubens Feijão, que está de volta ao Brasil, morando em sua cidade natal, em Taubaté. Aqui no futebol interior, eu contei a carreira, a vida, a obra de Rubens Feijão. Quer que eu fale de algum outro jogador? Quer que eu conte a história de um confronto, que eu faça um combinado de algumas equipes? Fale comigo, aqui no futebol interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news. Acompanhe sempre aqui no futebol interior. Esse conhece tudo, hein? Doutor Arthur Eugênio Matias, mandando um abraço por Arthur Eugênio Matias, advogado, assistindo a gente, também presidente do Futebol Interior. Lembrando que essa jornada esportiva tem a direção executiva de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a direção geral do doutor Arthur Eugênio Matias e também a mesa de áudio e vídeo dele, Sangue do Meu Sangue, Felipe Marques, e a coordenação de esportes ele, Corsato, Carlos Corsato. É o coordenador de saúde, esportes, né? Grande Carlos Corsato. Pantufa inclusive, hoje, né? Quero agradecer sempre ele e o Arthur pelas oportunidades
Eles são que sensacionais, me deram, né? Se hoje eu sou o que sou, não sou muita coisa, mas somos. A gente tem aquele pontinho de somos de mostarda, sabe aquele grão de mostarda? Pontinho no de jornalismo mostarda, muito bem. campineiro, eu agradeço Somos. ao Arthur Eugênio Matias e o Carlos Corsato. Por isso, esse a gente sempre vai usar Exatamente. pantufa. Se Esse- tiver gripado, esse- espirra, não sei o que você tá Não, falando. é. Não Se quer dizer, espirrar, saúde, né? E vida que segue, porque merece, né? E agora deixa eu dar uma É, passada. Pô, claro, vamos passar no claro. YouTube, que já tá pegando fogo aqui, né? O Cristiano Ferreira. Ceará 0, Guarani 1. Amém. Amém. Roberto Zappens, vai Ceará. Não, vai não. Hoje não. Canal de cortes, bora Bugrão, vamos pra cima deles. Albert, manda um alô para a torcida do Guarani aqui em Rio Claro. Eu, Carlos e o meu filho Matheus, um abraço pra vocês, viu? Carlos, Matheus, um abraço pra vocês. Hoje sempre Guarani. Douglas Bernardes Dias. Boa noite, amigos. Ótima transmissão. Dado like e compartilhado. E hoje o quarto gol da seleção feminina foi made in Bauru. Pois é, hein? O Guarani não, né? A seleção brasileira, hein? Por Made que, in Bauru. Porque o último Achei gol que era- foi... Não, foi feito numa jogadora que, né? De criada Bauru? em Bauru, exatamente. E só lembrando, hein? O Brasil bateu de cinta. Bateu de cinta das campeãs aí, hein? O que é, meu amigo? Você também vai... Não, é isso mesmo. Nada, Futebol nada. feminino... Não, masculino tá com nada. Isso mesmo. Futebol feminino. Não, Foi lá, já bateu a falei, medalha. A medalha é garantida, filho. Cadê a seleção masculina? Cadê? Não tem. Então, tchau. É isso mesmo, é nóis. A Marta tá liberada pra próxima partida, hein? É isso mesmo. Nevermore 1939. Guarani, o maior de Campinas. Bugrão 2-0 hoje. Força, meu Bugrão. Marcos Adriano. Guarani, maior assim, eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo. Nevermore já vem os antes. E o Douglas Bernardes Dias. Douglas Dias, como é importante relembrar a história dos jogadores e dos clubes. Uma aula pra mim que estou começando o jornalismo esportivo. Parabéns. Meu Grande amigo. Arthur Eugênio Douglas, Matias, né? o Douglas Dias é sensacional. Nevermore 1939, essa dupla é show. Muito obrigado. Fran, a APP. Vai pra cima dela, Ceará. Sai fora. Não fala assim, não. Pra cima de quem? Pra cima delas, ele Por que falou. delas? Não, porque sim, né? Ô, Fran, assim não. Um beijo no seu coração. Douglas Bernardes Dias, posso cravar hoje 1-1? Ah, não, Douglas. 2-1 Guarani. 2-1 pra nós, pelo amor de Deus. Se não for 2-1, isso aqui... Não, Pera aí, Gustavo Cardoso Hortolã, Guarani, maior do interior. É isso mesmo. Raimundo Dias, boa noite. Estou em Calcaia, Ceará. Vai ser 3-1 para o Ceará. Pro Vozão. Não, Raimundo Dias. Hoje não. Vamos fazer o seguinte, a partir da próxima partida, vocês podem vencer de 10-0, essa aqui não, nós precisamos mais. Acho que o Guarani agora, com a chegada do técnico Alan Al, acho que agora vai dar uma mudada aí, sendo que ele, né, Gustavo Marques... Coitado Pintado, né? Que pintado o quê? Pintado é peixe, mano. Pintado também. Pintado é peixe, Também. coitado, que coitado Também. nada, aceitou, comprou porque quis, não tem garantia. Foi chamado, foi convocado, aceitou. Sentou no banco de reservas, conheceu a equipe, está recebendo pra isso. Na hora que o Pintado organizou a equipe, saiu fora. Organizou. O cara saiu daqui sem nenhuma vitória, realmente organizou. Então, de vez em perder de 4, né, de 3, tá perdendo de 1. Organizou mesmo. Tá certo. Ó, Albert, 20h33. Diga. Me parece que o Alan Aule repetiu a mesma escalação da última rodada. Põe o microfone mais perto da boca, eu não tô ouvindo Tá aqui nada. pertinho, Isso. tá ouvindo? Tá do Não lado? tô não. Não tô não. Tá bom. O Alan Al que parece que repete a mesma escalação, vem com Vladimir, Obrigado, ao Pacheco, Douglas Barcelar, Salustiano, Jefferson Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Bela camisa. Obrigado, né? Da onde Inclusive você tá foi um dos nossos telespectadores, que inclusive foi no restaurante, né? Jantou no restaurante e eu fui presenteado com a camisa. Você quer o vídeo? O vídeo tá aqui. Você falou que queria o vídeo que é comando do Felipe Marques, eu mando o vídeo, sem problema algum. Exatamente. Mas bonita camisa, né? É bonito. Não é preto não, é verde, tá? Eu não é falei, verde não escuro. E estou quando eu falando- cheguei aqui, você Não falou que estou tinha falando, preto na não. minha camisa. Você está é colocando, verde, tá? Você tá não. com miopia. Aí Eu por não, eu não. Porque aqui é Miopia verde. não, tá? eu não falei verde nada. Isso aqui é amarelo, viu, gente? Tudo bem. Isso aqui é amarelo. Isso aqui é azul. Isso aqui não é Não, camisa isso aqui do é Guarani. amarelo. Não, Isso aqui não é é tradicional verdade. do Guarani. Ah, Camisa do Guarani, pra tradicional. mim, é verde e branco. Isso aqui, é verde pra mim, e não é branco. camisa. Isso aqui é cruzeiro. Isso aí tá? é... Isso aqui é cruzeiro. pra você Tá é bom? cruzeiro. Então tá bom. Isso. Então Pra vamos mim, reclamar. tradicional
oficial do Guarani é o verde e branco. Então vão reclamar Tá com o dando? marketing do Guarani que colocou pra vender. Tá errado. Então tá bom. Rafael Cardil, boa noite, bom trabalho a todos. Mas só vai lembrar, Albert, estamos falando dos jogadores do Guarani e não Real Madrid. Então vamos ser real e se conseguir um empate, levante a mão para o céu. Não, mas nós temos que acreditar. O nosso papel aqui é passar confiança pra vocês, amigos telespectadores. A gente tem que confiar, não podemos abandonar o barco. Venceu a última rodada? Vencemos. Há possibilidade de vencer essa rodada? Há possibilidade. Mas venceu o Brusque, que é mosca morta. Mas tá, mosca morta não, né? Tô dando um exemplo. 8 partidas, tava 8 partidas sem perder. Então tem a mesma possibilidade, e com todo respeito ao Brusque, só pra você entender, que eu tô falando que eu vi nas ruas, né? Venceu o Brusque porque o Brusque é a mosca morta, mas você mesmo disse, ficou 5 rodadas sem perder. 8. Então, 8. A mesma possibilidade do Guarani tinha de vencer o Brusque tem de vencer o Ceará. Então, se acreditar. Nós temos que acreditar. Não adianta abandonar o barco agora. Criticamos como qualquer outro torcedor. Só que quando a bola rola, temos que acreditar. Depois que perder, nós descemos o cacete. Exatamente. Isso aí faz parte. Entendendo? O Daíra aqui, o Guarani vai ganhar 2-1 e o Raimundo Dias, a camisa parece a do Palmeiras, a sua. Não. Então, ele falou que parece, não falou que é. Então, aí valeu, viu, Raimundo Dias? É aí que tá, né, meu? Assim, o cara fala, parece a camisa do Palmeiras. Ele falou que parece do Palmeiras. Não, peraí. A diferença. Não. Qual que é o uniforme? Qual que é as cores do Guarani? Verde e branco. Então pronto. E do Palmeiras é qual? Azul e amarelo. Mas pelo amor de Deus, irmão. Eu te fiz, né? Não, na verdade não foi um questionamento. Não, você não gagueja, primeiramente não. falou da camisa. Quando? Eu te questionei. Não, eu falei da camisa. Tem gravação aí? Você falou daqui que tinha não, eu não falei nada Entendeu? disso. Eu falei, nossa, E que mesmo camisa que tivesse interessante. preto aqui, tudo bem, é verdade, faz parte. Dentro do coração. Exatamente, faz parte. Certo? Mas que essa camisa parece a do Cruzeiro, parece. Ela parece, né? Mas você sabe que essa camisa azul quer dizer dos fundadores, né, do Guarani Futebol Clube, né, que eles são de descendência italiana, descendência italiana, né, certo? E um dentre eles é um alemão, né? Dentro do eu sei, eu também tô brincando. Essa camisa aí é verde e branca mesmo. De trazer polêmica. Essa camisa é verde e branca mesmo. Tá tudo bem. Eu não venho Aparecido Alves. Boa noite, amigos bugrinos, e bora pra cima do Ceará, isso mesmo. Com certeza. E não esquece, viu? Deixa o like, compartilha. Você que tá na Valinhos FM 87,9 também aí, pelos rádios net, pelo YouTube, como nós estamos lendo a sua mensagem. Manda sua mensagem aqui que a gente lê. Vem aqui ajudar a gente a fazer a nossa jornada esportiva. E depois nós vamos pedir também pro Gato Mestre depois. Você me fez lembrar, né? Fala perto do Falando microfone. De Palmeiras, eu tenho uma recordação muito boa quando se trata de Palmeiras, até porque eu também. Nosso título em 1978 foi em cima do Palmeiras, do glorioso Palmeiras. Carecone. Né? Exatamente. Então, o mesmo Carecone que tirou o título do Guarani contra o São Paulo. Então, quem tirou foi o Aragato. Eu não dou muito crédito pra esse senhor, não, tá? O Aragato acabou tirando. É lógico que foi. Meu Deus do céu, um pênalti. Quem conhece depois, vocês olhem, 1986. Né? O pênalti em cima do João Paulo não marcado. Ali foi marcado o tiro de meta cobrado, a bola acabou ali rebatida e sobrou pro Careca fazer o gol. Ali foi pênalti. Roubaram o Guarani, você tá ligado? Eu não sei se roubaram. Pra mim, o ídolo pra mim é o Zenon. O Zenon é ídolo, diga. Fomos, o Nevermore no 1939. Fomos garfados em 86, 89. Tá tudo bem, mas eu não tô falando que o Guarani não foi roubado. Tá vendo? Você não entende o que eu falo. Você coloca palavras na minha boca. Viu? Eu tô falando que o mesmo Careca que fez o gol contra... O mesmo Careca que nos deu o título foi o mesmo Careca que nos tirou fazendo o gol contra o São Paulo, não Tem é? uma mensagem pra você aí, Gustavo. Olha aí. Não tô vendo. Tá, tem sim. Essa aí, ó. A de cima. A de cima? É isso. A de cima. Leia. Eu quero que você leia. Vou ler. Então, por favor, tô esperando você ler. Concordo com você, Gustavo. Eu leio, eu vou traduzir. Isso. Concordo. Cadê? E essa aí mesmo, por favor. Eu concordo com um amigo de camisa verde. O Zenon é ídolo. Não, tá bom, tudo bem. Aí. Não, mas agora eu quero que você traduza o que o To Last Hope ele mandou pra você, Gustavo. Ultimate Essence for Legend Trevi Hitchcock. Não, mas eu quero que você traduza, você que é o nosso tradutor. Estou traduzindo. Não, você está lendo. Eu quero uma tradução agora em tempo real. Por favor, você que é o homem dos magos, né? Vou traduzir. O Fael Cardil. Que Caio Dantas esteja com o pé na forma e que Ayrton não seja tão fominha. Boa, Fael Cardil, boa. O Guarani cria, né? Cria bastante,
Mas na hora... Agora vai. Ele disse assim, ó. Sim. Na essência de todas as lendas, existe uma verdade. Boa. Bom, você tá, mas eu vou falar coisa pra você, Gustavo. Você tá bem no inglês, Eu hein? estudei 15 anos de inglês, né? 15? Rapaz, Desde que eu tinha meus 14 anos, papai, né? Meu pai morreu quando eu tinha 1 ano de idade. Mamãe, né? Mamãe me colocou no curso de inglês, então tá traduzindo aí o que o nosso amigo comentou na live. Ele disse que na essência de todas as lendas existe uma verdade. Agora eu te faço a pergunta. Você me fez eu traduzir? Eu traduzi pra você. Sim. Agora me fala o que ele quer dizer com esse comentário. Que tudo, né? Que toda a história... Não, né? sim, eu sei disso. Tô falando baseado naquilo que nós estamos falando. Que isso aqui pode ser tanto verdade que você disse que parece a camisa do Cruzeiro, como a sua pode ser parecida também com a camisa do Palmeiras. Que entendeu? transmissão de louco. Ainda bem que tá com audiência. O povo gosta disso daí, né? Olha lá, o Nevermore, ó. The Book is on the table. Que eu vou saber que é isso. Exatamente. Ó, não esquece, hein, gente. Compartilha, hein? Compartilha. O que é The Book is on the table? Ai, sei lá. Já cantei muito, lembra? The Book is on the table. Lembra disso? Lembra da sua infância, Albert? Eu lembro. Vamos falar de Guarani, Albert? Como é que é o que eu interessa, né? Exatamente. Eu sei que você tá você tá lá em cima, né? Mas assim, você tá... você tá lá em cima, você tá, né, naquela ânsia que o Guarani vença, mas vamos voltar. Bola e texto. Com certeza. Mas o pessoal gosta da nossa loucura, Albert. Será? O povo gosta disso daí. Daqui a pouco chega a mensagem da chefia, aí você vai ver. Aí você pra rua. Nós estamos interagindo com o povo, né? Tá certo. Com os nossos telespectadores. Nossos amores. Amamos vocês, hein? Meu pai eterno. Falar do Guarani. Albert, Guarani de Vladimir Pacheco, Douglas Barcelar, Luciano Jefferson, Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton, Caio Dantas. Se você fosse o técnico Alan Al, você escalaria essa equipe para jogar contra o Ceará? Se não, quais mudanças você faria nesse elenco? O que tem de melhor, né, Gustavo Marques? Ele foi muito inteligente. Apesar que o Guarani, durante, né, essa semana, que teve a famosa semana cheia, o Guarani jogou contra o São Bento, né, a partida, né, em questão, dividida em tempos de 30 minutos, o Guarani foi derrotado pelo São Bento por 2-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa, né, mas foi para conhecer mais as equipes, né, no caso Alan Al, para conhecer a equipe do Guarani, e o São Bento foi por conta, né, da paralisação da Copa Paulista, onde também o São Bento participa. O Guarani acabou sendo derrotado, mas ali ele conheceu os seus atletas, né? Na verdade, treinador novo, ele teve essa semana cheia e ele viu, como todos nós, né, estamos vendo aí, de encher os olhos. O Guarani tem uma equipe, porém, entretanto, o Guarani tem um time. Porém, entretanto, o Guarani não tem uma equipe. E entra também aquela velha, grande pergunta, né? Por onde estará Rodrigo Pastana? Né? O Rodrigo Pastana chegou e o Guarani não apresentou nenhum nome né, fora depois que o Marlon Maranhão, né? O Guarani não apresentou nenhum nome. Mas lembrando que o Pastana, ele é cauteloso, né? Então, mas essa cautela até 2 de setembro, nessa cautela, vamos começar o segundo turno, pode ser também que ele esteja guardando. E se não tem peças? Mas aí que tá, né, meu amigo? Contratar por contratar. Mas aí que tá, meu amigo. A situação que o Guarani vive hoje, você vai pensar nisso? O Guarani precisa, cara. Precisa se reforçar. Mas e se não tem? Mas como não tem peças? Se não tem, se tivesse, já tinha comprado. Vamos aguardar. Então, vamos aguardar aí quando virar o turno, né? Se ele vai apresentar o pacotão. Eles acreditam que o Vladimir, Pacheco, Douglas Barcelar, Salustiano, Jefferson, Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas, esse elenco vai livrar o Guarani do rebaixamento. Eu disse que na jornada esportiva, não sei se o amigo se recorda, que esse é o melhor elenco do Guarani hoje e é a equipe titular. Não, obviamente. Agora, se eles vão dar conta do resultado, do recado, se eles vão tirar o Guarani da zona de rebaixamento, aí já é outra questão. Eu dou um exemplo aí por exemplo, aí do Diogo Matheus e também do Camacho. Eles estão afastados, né? Nós sabemos que estão afastados, porém, entretanto, pelo número de partidas que eles fizeram já na Série B, eles não podem ser negociados para equipes da Série B, ou para a Série A ou para a Série C, né? E nesse momento em que o Guarani tem dificuldades, né? Que me parece, né? Porque é um silêncio ensurdecedor, o Guarani tem essa dificuldade em contratar. Nada como você ter jogadores cascudos, por mais que, né, por N motivos, né, podemos aí elencar vários motivos que eles não estão entre os titulares, né? Mas eu acho que o motivo do afastamento, né, vai além da bola, né? Eu acho que vai além da bola.
Eu penso que o Diogo Matheus e também o Camacho, eles têm, né, cacife para jogar no Guarani, né? O Pedro Henrique também, o zagueiro, tem cacife para jogar no Guarani. Aí eu questiono, você hoje, Gustavo Marques, se caso o Vladimir sair e você olhar no banco de reservas o Douglas Borges, ele passa alguma segurança? Não passa, mas é o que tem, ué. Então, esse é o problema. É o que tem, tá, exatamente. Mas se você for no mercado e você encontra um jogador com as mesmas características... É um goleiro. Mas tudo bem. Jogador. Mas tudo bem. Mas que dá do Douglas Borges? Você vai queimar? Você vai contratar? Mas aí que tá. Mas o Gustavo, as chances foram dadas para os jogadores, eles não demonstraram que podem ser titulares com a camisa do Guarani. Douglas Borges, você lembra muito bem, né? Em casa, como, né, os gols que nós tomamos aí, perdemos de virada aí, nossa, de uma forma, né, horrível, horripilante. Legal, né? A Jacareína. Mas assim, o Guarani precisa agora, o Guarani vai ter aí, né, o segundo turno inteiro, né, findando agora o primeiro turno, né, com essa partida. O Guarani já tem a Vila Nova, né, pela frente, no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani tem que aí achar as vitórias. É difícil? Muito difícil, mas precisa sim, o técnico Alan Al precisa de opções. Por exemplo, o Gabriel Bispo está pendurado. Então, você perder um Gabriel Bispo, você tem um Lucas Araújo, ok. Mas, pois não. Eu ouvi essa semana, você que é repórter, você pode trazer essa informação, se essa informação é verdadeira. Heitor, tá de volta? Pode estar de volta? O Heitor tá de volta, o Heitor tá no banco de reservas. Será que... Então, mas o Heitor, mas pelo que o Pacheco vem jogando, você colocaria o Heitor? Não, jamais. Então, é aí que tá. Né? Assim, o Guarani ele tem que mudar as peças, mas manter a qualidade. É isso que o Guarani precisa achar no mercado. Não jogadores para compor elenco. Vamos dizer, quantos jogadores passaram aqui? Pablo Tomás, que mais aí que vocês lembram, hein? Manda no chat aí. Sabe? Não adianta jogadores que só vêm pra... estão no grupo. O Adel ficou... Quanto tempo ficou o Adel? Né? E aí... Você que não... então, mas eu acho... nos bastidores do Guarani jogaria no próximo domingo, segunda-feira. Então, você tem uma tabela... 8, então, você tem uma tabela. Então, você tem uma tabela aí e eu tenho outra tabela aí, aqui, né? Então, a próxima segunda-feira, melhor ainda. Se não for no domingo, melhor ainda. Eu acho ainda que o Guarani vai jogar no domingo, tá? Tá aqui, ó, domingo às 20 horas aqui no meu. Mas qual você tá em qual aí? Eu tô no meu aqui, no meu aplicativo. Porém, entretanto, depois nós iremos aí dar uma olhada pra ver quando o Guarani joga mesmo. Pra mim é domingo, você falou pra segunda-feira. Peraí, você tá com razão. Estou, né? Tá com razão. Não, peraí, deixa eu ver se tá com razão. Não, tá com razão não. Não, é hoje às 9 horas. Então, beleza, então é segunda-feira. Entendeu? O Guarani jogou domingo contra o Brusque, certo? Certo. Então, 1-0. Então eu estou errado. E falando... O Guarani jogou numa quarta-feira com a zona, certo? Certo. Então é o que tá aqui. Então vamos lá. Então vamos falando em tabela. Não importa se tudo bem. Falando em tabela, vamos passar pela 19ª rodada, né? Vamos que lá, será fechado agora com a partida entre o Ceará e o Guarani. A 19ª rodada começou na sexta-feira, no dia 2. O Brusque empatou no Hercílio Luz por 0-0 com o América Mineiro. Na sexta-feira, também às 21h30, o Santos empatou com o Sport na Vila Belmiro por 1-1. Lance de pênalti que bem questionado. No Botafogo, né? O Botafogo venceu. Isso foi um resultado horrível pro Guarani. Venceu no sábado, né? No Santa Cruz venceu o Curitiba por 2-0. O Amazonas venceu na Arena Amazônia o Ituano por 1-0. A Ponte Preta venceu o Avaí por 1-0 no Moisés Lucarelli. O Novo Horizontino, hein? Novo Horizontino, hein? Fiquem de olho no Novo Horizontino. Venceu no Jorge Ismael de Biasi o Goiás por 2-1. No Germano Krieger, o Operário venceu o CRB do Daniel Paulista por 2-0. A Chapecoense foi derrotada em casa na Arena Condá por 1-0 pelo Mirassol. Fiquem de olho no Mirassol. E na segunda-feira, né, conhecido como ontem, o Vila Nova e o Paysandu empataram no Oba por 2-2. E fechando essa 19ª rodada, o Ceará e Guarani e Ceará no Castelão. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho começa a partida. Classificação do campeonato no momento: Santos vem primeiro com 34 pontos, segundo vem o Novo Horizontino com 33 e terceiro o Mirassol com 32. E na quarta colocação, Vila Nova com 30. Para você ver, o G4 do Campeonato Brasileiro da Série B são 3 clubes paulistas. Na quinta colocação, América Mineiro com 30. Sexta, o Sport com 29. Em sétimo, o Operário com 29. Em oitavo, o Ceará com 26. 3 pontos do G4. Em nono, vem a Ponte Preta com 26. Em décimo, vem o Goiás com 25. 11º, vem o Avaí com 25. 12ª colocação, vem o CRB com 24. 13º, o Amazonas com 24. 14º, o Paysandu com 24. 15ª colocação com 23 o Curitiba, e na 16ª colocação, fechando aí, antes de entrar do Z4, né?
o Botafogo com 22. Dentro do Z4, lembrando que o Chapecoense, Humberto Loser não é mais treinador, né? Foi para a Série A. Ele foi Atlético Goianiense, depois aí do Wagner Mancini ser demitido. Humberto Loser, que passou pelo Guarani na temporada passada, né? Nessa temporada, no começo, no Campeonato Paulista, foi demitido. Foi, né, promovido para o Atlético Goianiense. Então a Chapecoense vem na 17ª com 19 pontos, o Brusque na 18ª colocação com 19 pontos, o Ituano, penúltima colocação com 13 pontos na 19ª colocação, e última colocação o Guarani na 20ª colocação com 11 pontos. Se o Guarani vencer, o Guarani deixa o Ituano na última colocação, Gustavo Marques. 20 horas mais 50 minutos, faltando 9 minutos e 46 para a bola rolar pela 19ª rodada no Arena Castelão. Guarani, Ceará, Ceará e Guarani. Vamos agora com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Bota o hino aí, Felipe Marques. Tá na ponta, Albert Cavalcante. Oi, escala Guarani e Ceará. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, amém. Em nome também de Hipercap Brasil, Restaurante do Dadá e Concessionária Sim. O Guarani, do técnico Alan Al, vem definido e escalado assim. Vladimir, o goleiro, 89. Na lateral direito, Pacheco, camisa número 28. A dupla de zaga do Bugrão, Douglas Bacelaro, 23. E o capitão Matheus Salustiano, 13. Na lateral esquerda vem o Jefferson, camisa número 17. Os homens do meio campo do Bugrão, Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, 18, e o cérebro pensante, ele, Luan Dias, o camisa número 10. Os homens de frente do Guarani, João Vitor, 19, o Ayrton, 30, e a esperança de gols, o artilheiro do Guarani nessa Série B com 6 gols, Caio Dantas, o 99. Repeteco do Bugrão, Vladimir, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Caso o técnico Alan Al queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Douglas Borges, Enê Santos, Heitor, Lucas Araújo, Anderson Leite, Marlon Reinaldo, Marlon Maranhão e Daniel Bispo. Futebol interior. E o Ceará? E o Vozão? Do técnico Léo Condé, que hoje terá no banco de reservas Anderson Silva e também o Renatinho Negrão. Ele que passou por uma cirurgia e depois, daqui 10 dias, estará de volta. Vem definido e escalado assim. Richard, o goleiro, camisa número 1. Na lateral direita, o Rafael Ramos é o camisa número 6. A dupla de zaga do Vozão, Matheus Felipe, o capitão, 42, e David Ricardo, camisa número 4. Na lateral esquerda, o Matheus Bahia, o 79. Os homens do meio campo do Vozão, de Luca, o 8, Lourenço, 97, o cérebro pensante, Lucas Mugni, o camisa número 10. Os homens de frente do Vozão, Eric Pulga, o 16, Ailon, o 11 e Saulo Mineiro, o 73. Repeteco do Ceará, Richard, Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia. De Luca, Lourenço, Lucas Mugni, Eric Pulga e Ailon. E Saulo Mineiro. Caso o técnico interino Anderson Silva queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Bruno Ferreira, Rai Ramos, Jean Imer, João Vitor, Matheus Michael, Paulo Vitor, Jorge Recalde, Ramon Menezes e Kaique, Lucas Ian, Iago e Andrei. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, hein? Kleber Ariel Gonçalves da Silva do Paraná, com seus auxiliares Fernanda Krieger. FIFA do Mato Grosso, com seu auxiliar número 2, Wagner Júnior Bonfim Ledo do Paraná. O quarto árbitro é ele, Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior do Ceará. E na salinha da TI, o árbitro de vídeo, Charlie Wendy Straub Derrit de Santa Catarina. FIFA Gustavo Marques. 20 horas. Ficha técnica do jogo. Minha nossa. 20 horas 54 minutos.
Aqui direto do alto do Taquaral, daqui a pouquinho a bola rola pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugre jogando fora de casa, buscando a reabilitação, porque a reabilitação demora, hein? Demora, não é só vencer o jogo. Tem que se reabilitar jogo após jogo para sair dessa situação cômoda que a equipe vive. Lotado, lotado, lotado. Os torcedores do Ceará já se acomodam no estádio Arena Castelão. Guarani com o seu uniforme tradicional, a camisa branca, como eu disse, né? Esse é o tradicional, porque são as cores do Guarani. O verde e branco, né? É a sua cor. Verde e branco do Bravo Bugre Guerreiro. A cor do Guarani Futebol Clube. Como o Ceará é preto e branco, né? É alfinetado? Então... Não, tô falando só do uniforme tradicional do Guarani. Né? Olha, é todo de branco Guarani. Então, uniforme camisa número 2, branca, né? é o short branco, é o meião branco. Gustavo, bem que você podia me dar de presente, né? A camisa branca do Guarani, né? Eu não tenho. Quantos presentes já te dei? Você me deu uma regata do Ferreira. Quantos presentes já te dei? Meu Deus do céu. Eu sou o cara da comunicação que foi que mais te deu presente. Lá ele. Ué, é mentira? Não é verdade, não, é verdade. Mentira você fala. Ele. Não, tá certo, né? E aqui o Nevermore, ó, reforçando que essa dupla de narradores é muito melhores que os da capital. Menos, meu amigo, menos. Muito obrigado, viu? Nós sentimos os piores. Nossa senhora. Ana Paula Piovesan, pra cima deles Bugrão. Ana Paula Piovesan, boa noite. Nevermore, Guarani. Maria Aparecida Dambi, boa noite a todos. F, boa noite, Maria Aparecida, um beijo no seu coração. O Tileste Hope, ele mandou mais uma mensagem pra você. O Tileste Hope, só você consegue entender o que ele escreve aqui, velho. Deixa eu ver o exatamente, de baixo, aqui, embaixo. né? Você vai pegar a mesma, você tá pegando a mesma. Não tá pegando a mesma. Não. Tá tudo bem, porque ele escreveu vendo. Today I name, don't forget what learned about your past. Defender ever can pay. Today named freedom and with the better. Parecendo o Nicolás Maduro falando. Ele fala assim: não se esqueça do que você aprendeu sobre o nosso passado. Então defenda tudo o que ele pode ser. Boa, tá show de bola, hein? Rapaz, não entendi. Eu também não, mas ele quer dizer com o Guarani não esquecer do seu passado. Exatamente. O Guarani foi campeão brasileiro do futebol brasileiro, é o único campeão do interior. Então, o Guarani não se esqueça do seu passado. Não, isso é verdade, né? E traga ele pro seu presente. Exato. É o que o Mary Moore, é isso o nome dele? Não, Nevermore não. É o The Last Hope. Quem? The Last Hope. Que eu não sei que. Viu? Escreve em português. Eu sei que você é da gringa, mas. Ele manda que ele gosta da nossa risada, da nossa zoeira, né? Mas é que eu não entendo nada, velho. Eu não entendo Vem nada, comigo, torcedor bugrino! Daqui a pouquinho a bola vai rolar. Lembrando que falamos em nome do Hipercap Brasil, gente. Deixa eu trazer um recadinho importante para vocês que estão ligados e conectados aqui no Futebol Interior. Aliás, Futebol Interior sempre arrebentando aí nos jogos de Guarani Ponte Preta. Você que tem aí o aplicativo do Hipercap Brasil, você pode aí conquistar e realizar os seus sonhos. Exatamente. Compre agora no seu site hipercapbrasil.com.br. Lá você vai encontrar o seu título de catalisação popular. Imagine você ganhando essa Porsche no valor aí de 400 mil reais. Meu Deus do céu. 0 quilômetro a Porsche. Você já imaginou você ganhando essa Porsche de 400 mil reais? Ela pode ser sua. Comprando o título de capitalização popular do Hipercap Brasil. Também tem o giro. Tem 3 giros de 50 mil reais. Primeiro giro, 50 no bolso. Segundo giro, 50 no bolso. Terceiro giro, vai ficar de fora dessa. A chance de ganhar é grande. Sabe quanto você paga no título de capitalização popular? Quanto? R$4,99. Quanto? R$4,99. Só isso? Você gasta muito mais no bar comprando sua Heineken. Eu não tomo Heineken, eu só tomo. Então, então compra o seu título de... Gustavo, como é que faz para me comprar o título de capitalização popular do Hipercap Brasil? Acesse agora hipercapbrasil.com.br. Hoje você tá que tá hoje. A bola vai rolar aqui pelo Campeonato Brasileiro Série B, faltando um minutinho, hein? Um minutinho
para a bola rolar no Campeonato Brasileiro da Série B, agradecendo o carinho de todos que estão ligados e conectados, você que está pelo YouTube, você que está também aí pelo Face, não estamos no Face não, né? Pelo Radiosnet, você pode acessar o Radiosnet pelo site www.radiosnet.com.br e lá na aba de pesquisar, você vai pesquisar aí Futebol Interior, e aí você vai ouvir em alto bom som o gordinho, como é que eles falam? Gordinho, ele mesmo. A bola está rolando no Campeonato Brasileiro, gordinho ditador, hein? E o velho pinguço, que é o Albert Cavalcante. É isso que apelidaram a gente. Vem tocando a bola aqui pro Guarani, o lançamento feito lá pro campo ofensivo, a bola sai pra fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Ceará. Aliás, não, do Guarani, a arbitragem ali muda e dá um arremesso manual para o Guarani na ponta esquerda. Jefferson na bola para cobrar. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lá pela ponta direita tem arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. Vai Pacheco na bola. Alan olha pro lado, olha pro outro. É o técnico do Guarani. Já dá ali o seu auxílio. Vai Pacheco. Salta a bola, perde o Guarani. Vem o Ceará. A recuperação sempre. Ele já domina com o Bispo. Faz a inversão. O lançamento tentando achar lá na ponta o Ayrton. A bola vem caindo aqui na ponta tranquila para o Rafael Ramos da equipe do Ceará. Pela ponta direita trabalha essa bola. Vem tocando bola no sistema defensivo. Vem trabalhando a equipe do Ceará. Já pro jogo. Faz o toque para David Ricardo. David Ricardo fez o toque, domina na ponta, vem trabalhando bola ali com o Matheus Bahia. Matheus Bahia já faz o auxílio, faz o toque, vem tocando bola a equipe do Ceará no sistema defensivo. Já faz o toque na meia-lua, sistema defensivo, vem tocando bola a equipe do Vozeão. Abre o jogo pela ponta direita, trabalha essa bola a equipe do Ceará. O lançamento feito lá no campo ofensivo, sobe de cabeça para fazer o corte, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Ceará. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A bola volta reboteada ainda no sistema defensivo, vem tocando a bola em equipe do Ceará com David Ricardo. David Ricardo abre o jogo, fez o toque, domina na ponta, vem trabalhando com o Matheus Bahia, solta a bola pro goleiro Richard no sistema defensivo, lá dentro da grande área, ele olha para um lado, olha para o outro, vai tentar fazer o toque de evolução feita, abre o jogo, domina para David Ricardo domina, volta a bola outra vez para Richard no sistema defensivo, trabalha a bola a equipe do Ceará, você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. 2 minutos e 20 passados, desse primeiro tempo, trabalha a bola a equipe do Vozão, o lançamento lá pro campo ofensivo, tentando achar alguém, sobe essa Luciano para fazer o corte, a bola vem sobrando com o Bispo abre o jogo no círculo central, domina para Caio Dantas, abre o jogo para Ayrton, errado, chega na devolução para recuperar a bola a equipe do Ceará e já vem trabalhando, bola dominando no sistema defensivo, faz a inversão da direita para a esquerda, abre o jogo aqui na ponta, vem os caras, meu Deus do céu, com o Eric dominou, soltou a devolução feita, trabalha a bola, devolução para Eric domina, tenta a devolução errada, a bola vai para fora, tem arremesso ao lado direito. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. A minha garganta em a minha solteira, meu grito de gol e a sua emoção ligada aqui nos canais Futebol Interior. Trabalha a equipe do Guarani, tentou Ayrton, não consegue, a bola volta reboteada, vem tocando a bola a equipe do Guarani, indo pelo sistema defensivo, abre o jogo, tenta ali tocar essa bola, vem Bueno tentou para Caio Dantas foi tocado, pediu falta, ganhou falta pro Guarani do círculo central, a arbitragem em cima, marca falta para cima do Caio Dantas, o camisa 99 da equipe do Guarani, pra cima dele, Caio marcou falta pro Guarani, Albert. A falta, né, Matheus Bueno, da intermediária, né, ofensiva, achou um passe rápido para ele, Caio Dantas de costa, dentro do grande círculo, recebeu aquele famoso rapa por baixo, Matheus Felipe, o capitão, camisa 42, pegou por baixo, segue na Arena Castelão, na Fortaleza, Guarani 0, Ceará também 0. E tem falta que vai ser cobrada pela equipe do Guarani, vai Ayrton para cobrança de falta ali no círculo central, ele salta, a bola domina no sistema defensivo, abre o jogo com Pacheco domina pela direita, já abre o jogo, faz a devolução, vem tocando bola ainda pelo sistema defensivo, solta a bola ali com o goleiro Vladimir, alô Lucas Vinícius mandando, fala velho Pingão, cheguei, e Lucas Vinícius, qual conta que eu, qual conta
quer que eu use hoje, gordinho? O que você quiser, Lucas Vinícius. Você é sensacional, velho. Você é o único ponte pretano que nos faz dar risada. Exatamente. Caralho, pode falar. Não é... Tem mais, né? Mas ele é sensacional. Mas a gente interage sempre com o maior respeito pra gente, até apelidou a gente com um jeito carinhoso. Exatamente. Pingudo é comigo mesmo. Pior que ele adivinhou, velho. Nossa senhora, agora é um Campari, meu amigo. Se quiser mandar pra nós aqui, viu? Maria Aparecida Nami. Oi, Gustavo Marques e Albert, abraço. Um abraço pra você também, minha amiga Maria Aparecida Nami. Vem tocando bola, a equipe do Guarani. Pacheco erra. A bola volta reboteada. Vem tocando bola com a equipe do Lozão. O Ceará solta a bola, domina com o David Ricardo. David Ricardo solta a bola, domina. Vem caindo aqui na ponta. Outra vez centralizado. Erga a cabeça. Tá pedindo ali. Outra vez o David Ricardo, ele recebeu, recolheu, vai tentar fazer a abertura de bola, fez o toque, domina, vem carregando o lançamento feito, consegue a recuperação, conseguiu Pacheco solta essa bola, vem dominando com Luan Dias dominou, tem Ayrton passando, ele fez o corte bruto, escancarou, Luan Dias bateu pro gol, bateu pra fora, ele teve liberdade, foi centralizado, ergueu pro lado e bateu pro gol, torto, tinha a opção do Ayrton lado esquerdo, hein, Albert? Tinha opção, né? O Luan Dias recebeu livre, leve e solto e foi levando e foi cortando pro meio. Pelo lado esquerdo tinha o Ayrton passando e também o Jefferson. Ele preferiu chutar, a bola saiu um traque, a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Ceará, segue na Arena Castelão. Ceará 0, Guarani também 0. A informação para a concessionária, sim. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 19ª rodada, Estádio Arena Castelão. 6:10 passados desse primeiro tempo. Ceará tem 0, Guarani também tem 0. Jogos que aconteceram nessa 19ª rodada. A equipe do Brusque empatou em 0-0 com a América. Santos e Sport empataram em 1-1. Valinhos FM 87.9. Vem tocando bola, a equipe do Guarani domina na ponta com Ayrton dominou, pedalou, escancarou, devolução para Bueno, fez o toque para Jefferson domina pelo lado esquerdo, volta a bola para Matheus Bueno, fez o toque para Bispo dominou para Ayrton, volta no círculo central, trabalha essa bola para a equipe do Guarani, abre o jogo outra vez na ponta, domina com Matheus Bueno, lado esquerdo, ele trabalha, olha, vê que joga, devolução feita, volta a bola com Bueno preparou, escancarou, fez o toque no círculo central, domina essa bola para a equipe do Guarani, volta a bola com Salustiano faz a abertura de bola, domina na ponta, vem dominando ali com a equipe do Bugre, vamos Bugre pra cima deles, Guarani, João Vitor recebeu, recolheu, fez o toque, domina com Pacheco fez o toque pra Bispo, e Bispo a devolução pro Luan Dias pra Bueno no círculo central, Bueno fez o toque pra Ayrton domina a devolução pra Bueno fez o toque pra Jefferson na ponta esquerda, devolução pra Bueno fez o corte bonito, faz a abertura de bola aqui na ponta, lado direito, domina pra João Vitor, dominou, pedalou, foi pra cima, o cruzamento, o toque de cabeça, afasta a zaga da equipe do Ceará, manda a bola pra fora, escanteio pro Guarani, Albert. O Guarani vai trocando passes da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, agora pra ele, hein? João Vitor, pelo lado direito, fez o cruzamento procurando o Caio Dantas na segunda trave. A zaga do Vozão mandou a bola pela linha de fundo, escanteio, o primeiro escanteio da partida pelo lado esquerdo. Quem sabe agora, Gustavo Marques? Vai para a cobrança de escanteio, tem a oportunidade, a equipe do Guarani, vamos Bugre, é o primeiro escanteio do jogo, lado esquerdo, e está na bola, quem vai ali para a cobrança, Albert? Meu amigo, tá difícil, vai aparecer o Ayrton. Vai para a cobrança de escanteio, fechado, toque de cabeça, a bola tá viva dentro da grande área, vai tirar o Vozão, a bola fica com o Pacheco tenta o cruzamento, Caio Dantas é pra cima, pediu ali uma escora ali em cima do Caio Dantas, nada, a bola tá viva, vai mandar essa bola pra fora para receber a assistência médica. O Caio Dantas, se o VAR for acionado é pênalti. Então, porém, se o VAR for acionado é pênalti. Então, ele põe a mão no rosto, o Caio Dantas, né? Ali uma disputa com o jogador do Ceará dentro da grande área. E ali o Caio Dantas está reclamando ali que tomou cotovelada na orelha. Porém, entretanto, você sabe, né? Contra o Guarani, tudo é mais difícil, né? Quando ali nós estamos vendo ali o jogador o camisa número 72, né? O 42, desculpa, né? Ali o Matheus Felipe, o capitão, trocando ali suas chuteiras. E ele subiu com o bração no segundo andar também. Pra mim, né? Se fosse ao contrário, meteu a mão na cara do Caio Dantas. Não foi acidente de trabalho.
Pra mim não foi acidente de trabalho. E o Luan Dias, né, foi muito esperto, né? A Guarani está aprendendo a ser malandro também. Mandou a bola pela lateral, né? Pra esperar a revisão. Né, quando ali o árbitro ali, o Kleber Ariel Gonçalves da Silva do Paraná ali vai pedindo para os jogadores saírem, né? E vai ter a revisão do VAR, me parece. Vamos esperar, vamos aguardar. Para mim, né, se for, né? Vai ter nada. Não, vai ter nada. Depois bola ao chão, ele vai ver se vai devolver. Não deu nada, velho. Se fosse contra... se fosse zagueiro nosso. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem tocando a bola aí, que pelo Guarani domina pela ponta direita, abre o jogo com Pacheco domina, volta, devolução para Salustiano, e Salustiano domina, fez o toque, vem dominando a bola aí, que pelo Guarani com Douglas Baceral, o lançamento feito, domina, devolução, abre o jogo, Ayrton, recebeu, Caio Dantas na ponta, domina, passou do primeiro, vem na categoria, na correria total, ganha o arremesso para uma equipe, todas uma equipe do Ceará, e atenção torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 19ª rodada, jogo em andamento, 10:30 passados, é desse primeiro tempo, 0 pro Ceará, 0 pro Guarani. Lembrando que os jogos que aconteceram pela 19ª rodada, a equipe do Botafogo venceu o Coritiba pelo placar de 2-0, o Amazonas venceu o Ituano pelo placar de 1-0. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Com o Hipercap Brasil, seus sonhos podem se tornar realidade. Compre agora pelo site hipercapbrasil.com.br ou pelo app. Sorteios toda quarta-feira à noite e você pode comprar pelo site ou o aplicativo até as 20 horas da quarta-feira. Vem dominando, Caio Dantas recebeu dentro da grande área, perdeu quando ia dominar, ficou para Ayrton dominou, escancarou, driblou, fez o hilari, devolução feita, volta a bola para Jefferson domina, vem tocando bola, devolução para Bueno para Jefferson domina, a devolução para Bueno tentou devolver, não consegue, a bola fica tranquila ali pro número 42, Matheus Felipe no sistema defensivo para a equipe do Ceará, o lançamento feito, sobe ali, Salustiano para tirar a bola, volta reboteada, fez o toque para Luan Dias, passou o lançamento, agora dominou João Vitor, vai evitar a saída, tira ali a zaga, é escanteio pro Guarani. O lançamento pro Luan Dias, tentando achar o João Vitor evitou a saída. Não saiu sim. Não, pra saiu mim, escancarado, hein? Pra mim não saiu, tanto que foi marcado ali, ó, parece que lateral, mas tem ali o jogador do Guarani, parece que é o Jefferson, hein? Jefferson tá sentindo dores, sentiu alguma coisa, né? Quando os jogadores do Ceará estão pedindo mais volume na marcação, sendo que o Caio Dantas está sendo aí também um jogador, né? Que quando a bola chega, tá pedindo ali ó, atendimento, parece que é o Ayrton, hein? Meu Deus, tá pedindo o carrinho maca, alguma coisa aconteceu, o Ayrton sozinho, ó, parou, pôs a mão na posterior, ó, já era. Ayrton já era, pôs a mão na posterior, já era. Mas tudo bem, né? Vamos aí passando aí no... Posso passar aqui? Vamos lá. O pau tá comendo aqui, literalmente, né? O Lucas Vinícius aqui, o nosso amigo aí, Ponte Pretano, né? Ele está aí, a turma aí tá mandando bala aí, isso mesmo, gente. Aí, ó, Gorila Guerreiro, Ceará 10, né? Guarani 0, sai pra lá, Bagrã, raça aí, resta fumacinha. Marcelo Borges, boa noite, nobre amigo Albert Cavalcante. Aqui é a melhor equipe de transmissão, abraço a vocês, bom jogo. Muito obrigado, minha chape, só por Deus, hein? Série C, que é isso, meu amigo. Vamos torcer que nós saímos aí. Podemos sair juntos aí, que pelo amor de Deus, ano passado vocês sofreram, esse ano aqui a gente que sofre. Quando 2 jogadores, o Marlon Maranhão está no aquecimento e também o Reinaldo, né, com o Ayrton, né, o Ayrton sentiu, mas parece que vai voltar, viu, o Gustavo Marques. Positivo, tem arremesso manual, Jefferson na bola, vai mandar essa bola dentro da grande área, a bola tá viva, o toque de cabeça ficou tranquilo ali pra Richard. Lucas Vini fala assim, fala aí, velho Pingão, qual é a expectativa de hoje? Ah, velho, me ofereceram... Ai, meu Deus. E bateu cabeça a zaga do Bugre. Chega na recuperação, domina na ponta com o Salustiano. Abre o jogo pro Jefferson. E aí, Albert Cavalcante, diga aí a sua expectativa pro jogo. 13 minutos, aliás, já tem uma expectativa e já tem aí também todo um cronograma. Daqui a pouquinho você fala, lá vem Ayrton. Ayrton na ponta, carregou, fez o toque, lançamento, tentou a devolução, bota a bola pra Ayrton, a bola tá viva, o jogador tá caído, a arbitragem em cima, marca a falta. E falta que favorece a
equipe do Guarani. Impedimento marcado, é isso? Exatamente, impedimento marcado, tava, né? O João Vitor, hein? O João Vitor veio de trás, recebeu pelo lado esquerdo o passe do Ayrton, porém, entretanto, levantado a bandeira, né? Ali a Fernanda Krieger, né? Do Mato Grosso, levantou e marcou o impedimento. A expectativa, né? Muito obrigado pelo pingão, cara, eu adorei essa aí. Sensacional. A expectativa é 14 minutos do primeiro tempo, né? Um jogo muito estudado. Né? Não, eu gosto é Campari. Campari, mandar Campari pra nós é comigo mesmo. A expectativa. Então, ô Lucas, é veinho do Campari, tá? Exatamente, é veinho do Campari. Diga, Albert, diga aí. As equipes estudando muito, mas o Guarani, né, vem apertando mais, né? A equipe do Ceará vem dando espaço ao Guarani. Vem o Guarani, tenta o lançamento, chega na recuperação, domina a equipe do Ceará, domina pela ponta direita, trabalha essa bola, você ligado, você conectado, agradecendo o carinho da audiência, abre o jogo, vem dominando o Vozão pela ponta direita, domina, fez o corte, tentou passar o primeiro, chega na recuperação, abre o jogo, conseguiu passar, a bola volta, reboteada, domina, chega pra cortar ali a zaga do Guarani, a bola volta, reboteada, vai João Vitor dominou no círculo central, escancarou pra Matheus Bueno fez o toque, domina pra Jefferson dominou, vai tentar fazer o lançamento pro Caio Dantas, ninguém, não tem um armador, não tem o 10 pra fazer a função, aliás, tem o 10, Luan Dias, mas tem que ter a função individual para colocar o jogador na cara do gol, não fazer esses lançamentos desnecessários que não vão resolver nada. Domina outra vez a equipe do Ceará, perdeu a bola, Britaça em cima, marca falta. Você ligado e conectado, agradecendo o carinho da audiência de todos vocês. Tem o YouTube, diga aí, ô Albert. Dele, né? Wagner Ferreira, grande Wagner Ferreira. Eu sou apaixonado pelo Wagner Ferreira. Wagner Ferreira, um beijo no seu coração. Grande comunicador, Wagner Ferreira. Que honra, viu, Wagner? Que honra, viu, Wagner? Grande o presidente. Presida. Alô, Wagner Ferreira, grande comentarista, grande repórter, o ícone do Rádio Campineiro, ligado junto com a gente, a audiência qualificada. O Albert e o Lucas, Vini Ponte Pretano diz assim, se a equipe do Ceará vencer, ele vai mandar 3 garrafas de Campari pra você. Você aceita, Albert? Não, negativo, você tá louco, né? Você tá de brincadeira, né? O Wagner Ferreira disse, 15 minutos só de Guarani. É isso mesmo, Wagner. Vamos ver se sustenta. Abraços, Guga, Albert e Felipe. É isso mesmo. Disse tudo, né? O Wagner, em poucas palavras, ele disse tudo. Já fez o resumo aí, né? O Guarani, por incrível que pareça, né? Organizado. Já aproveita para dar o seu comentário, Albert Cavalcante. Exatamente, o Guarani organizado, jogando fora de casa, né? Por mais que o Ceará esteja muito bem na tabela, o Guarani na última colocação. O Guarani muito organizado, muito aplicado taticamente. Só falta agora o Guarani conseguir reverter essa sua superioridade, né? Com a bola no pé, principalmente no campo de ataque, em chances reais de gols, né? O Guarani precisa que o senhor Luan Dias entre na partida. Mas como o Luan Dias entra na partida? Ele é o famoso pisar na área, né? O famoso toque passa, 1-2, explorar mais as laterais, né? Chamar a tabela, porque o Ceará tá chamando o Guarani pro campo de ataque, Gustavo Marques. E falando em Ceará, vem tocando a bola no círculo central, abre o jogo, a recuperação feita, domina com Caio Dantas, e Caio Dantas passou, escancarou, abriu o jogo, domina na ponta direita, é pra João Vitor dominou, cortou, foi pra cima, passa o primeiro, passou o segundo, bateu pro gol, pra fora! E pra fora do gol, João Vitor recebeu, recolheu, fez 1, 2, 3, Hilarias na meia-lua, bateu colocado, passou pouco, mas muito pouco do gol direito de Richard, e quase o primeiro gol do Guarani, Albert. João Vitor, pelo lado direito, recebeu a bola açucarada dele, Caio Dantas, hein? O melhor jogador do Guarani. Ele foi costurando pelo meio, passou por 1, passou por 2, ali na marca da meia-lua, ele bateu fraco. É verdade, não bateu com muita força, mas bateu colocado, o goleirão Richard no seu canto esquerdo até pulou. Mas se vai pro gol já era, ia ser na bochecha da rede. Quase o Guarani abre o marcador, Gustavo Marques. E mandando um abraço pro meu amigo cantor e compositor do Bugre, vai casar, hein? Márcio Carvalho, fritando o cérebro de apaixonado, direto do Jardim Eden em Campinas, curtindo a transmissão, mandando um abraço pra mim, Gustavo Marques, e para o Albert Cavalcante. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol.
Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem tocando a bola a equipe do Ceará, abre o jogo, domina na ponta direita para Matheus Felipe abre o jogo, fez o toque, domina no círculo central, faz ali a abertura, a inversão de bola da direita para a esquerda do Leme Pontal, já abre o jogo, domina na ponta, vem carregando essa bola, vem a equipe do Vozão, abre o jogo, linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate, em Pacheco, vai embora para fora, não, deu arremesso para a equipe do Ceará, vem tocando a bola, abre o jogo, tenta, vira o corpo, gira o corpo para lá, para cá, ergue a sua cabeça, vem tocando a bola no sistema defensivo, solta sempre com ele, com o David Ricardo no círculo central, domina essa bola, abre o jogo, vem carregando a equipe do Vozão, fez o toque ali sempre, ele o camisa 42, Matheus Felipe, capitão, já abre o jogo na ponta direita, trabalha essa bola a equipe do Ceará, 19:50 passados desse primeiro tempo, 0 pro Ceará, 0 pro Guarani, você ligado, domina com ele, David Ricardo, lado esquerdo, vem tocando bola, recupera essa bola, o Guarani com o João Vitor, fez o toque no círculo central, Caio Dantas fez o pivô, solta a bola para Matheus Bueno, e Matheus Bueno para Caio Dantas passa no primeiro, passa no segundo, trombando aos trancos e barrancos, tem falta lado esquerdo, falta favorecendo a equipe do Guarani para cima do Caio Dantas, artilheiro do Guarani do campeonato. Diga aí, Albert Cavalcante. É forte o Caio Dantas, né? 3 jogadores no meio campo em cima dele e ele conseguiu levar na força, na categoria. Que jogador o Caio Dantas. O Guarani só precisa caprichar mais, né? E quando aí lê aí as mensagens no YouTube aí, essa é pra você. Já vou ler o comentário porque vem a equipe do Guarani, já abre o jogo com Luan Dias pra ele, Caio Dantas domina, girou o corpo, abriu o jogo, domina aqui pra Bispo pra Pacheco, a devolução pra Bispo cortou, lindo, Matheus Bueno chega pra dar assistência, domina para, olha, vê quem joga, salta a bola ali com o Salucino no círculo central, fez o toque, domina ali com o Luan Dias faz o lançamento, tenta Ayrton pegar e não consegue, a devolução feita, vem tocando a bola aí, a equipe do Guarani outra vez consegue a recuperação, fez o toque para Matheus Bueno, Matheus Bueno para Jefferson dominou, cortou, fez o toque de evolução para Bueno tentou, vai perder, conseguiu a recuperação, tá marcando falta, e falta favorecendo a equipe do Ceará no sistema defensivo lado direito, mandando um abraço pro Rodrigo Agostinho, mandando KKKKBB, ali o Lucas Vini, mais fácil fazer excursão para o Alambique, Jean Gomes Esportes, Guarani ganha hoje o Nevermore, isso, 19:39, camisa do Bugrão é um manto sagrado. O Marcelo Borges fala assim, um abraço, Gustavo Marques, bom jogo, desculpe, o Gorila Guerreiro, lá vem a equipe do Ceará, tenta bater pro gol, vai pra fora, o Gorila Guerreiro fala assim, Augusto Marques, descansa amigo, Guarani não vale esforço, tem escanteio pro Ceará, isso, Albert? É o primeiro escanteio, né, o primeiro escanteio pra equipe do Ceará, né, pelo lado direito, ali uma jogada rápida, uma tabela, a bola em profundidade. Quando foi fazer o cruzamento, ali pegou, né, ali o zagueirão Douglas Bacelar mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Ceará pelo lado direito, segundo escanteio da partida. Vai para a cobrança de escanteio lá pelo lado direito, tem a oportunidade aí, campeão do Ceará. Vai para a cobrança lá de escanteio, vai mandar essa bola dentro da grande área fechada, toque de cabeça, defesa em 2 tempos. Milagre fez o Vladimir, quase o gol da equipe do Ceará. Queima a roupa, faz a defesa, salva a pátria bugrina, Albert. Que milagre! Milagre, o Vladimir faz milagre quando vai parar a partida ali para o atendimento médico do Vladimir. O escanteio cobrado na pequena área. Ali, um bololô de jogadores do Guarani e também do Ceará. A cabeçada, a queima-roupa. Não tinha 1 metro. Ali ele, o camisa número 11, o Aylon. Que cabeçada, ali estava ele, Vladimir, em 2 tempos. A primeira cabeçada amorteceu. Quando ele caiu, vinha mais um jogador do Ceará para concluir, ele tirou do pé do jogador do Ceará, que seria o Aylon, também cabeceou. Que chance perdeu o Ceará. Que defesa fez o nosso goleirão Vladimir. Que defesa, Gustavo Marques, o nosso paredão. Com certeza, Albert Cavalcante, eu quero deixar o meu abraço para o meu amigo, alô, Barba Azul, repórter do povo, ligado e conectado junto com a gente. O homem tá importante, hein? O homem tá importante, agora é Barba Azul, a audiência qualificada aqui nos canais Futebol Interior, domina a equipe do Ceará, vem tocando bola no sistema defensivo, abre o jogo, vem tocando bola ali com camisa 4, que é o David Ricardo, ele abre o jogo, domina na ponta direita, vem trabalhando bola a equipe do Ceará, o lançamento feito, chega para fazer
fazer o corte, Salucci, a bola vai caindo na ponta, domina para a equipe do Guarani. Veio com Ayrton para Caio Dantas, caiu, pediu falta, ganhou. Não deu sim. Falta pro Guarani na ponta esquerda, Albert Cavalcante. Vai apanhando, vai na força, vai na raça ele. Caio Dantas, ou pelo meio, pelo lado direito, pelo lado esquerdo ali, quando ele recebeu a falta, na passada do jogador do Ceará, acabou acertando mais uma vez a cabeça, a orelha do Caio Dantas. Falta marcada pelo lado esquerdo, ele está na bola, hein? Quem sabe agora o nosso camisa número 10 precisa desabrochar, hein? Precisa desencantar o nosso Luan Dias. Luan Dias só jogou bem o derby, hein? As outras partidas aí, ele acabou aí titubeando. Quem sabe agora Gustavo Marques Guarani possa balançar as redes do Ceará. Tem falta para a equipe do Guarani na ponta esquerda, tem Luan Dias, tem Ayrton, vai chover, bola na área, tem a oportunidade, o Guarani, quem sabe agora o primeiro gol, vamos Bugre, vamos Verde, que te quero ver de cruzamento, toque de cabeça, afasta a zaga do Ceará, a bola vai para fora, escanteio pro Guarani, Albert. Bola venenosa, ali no pico da pequena área, 2, 3 jogadores do Ceará lutando com os jogadores do Guarani, que acabou vencendo, né? Mandou a bola pela linha de fundo, mais um escanteio para o Guarani, o segundo pelo lado direito, lado esquerdo, né? No caso, o segundo pelo lado esquerdo. Quem sabe agora, Gustavo Marques? Quem sabe agora tem escanteio, vai ser autorizado, jogada de saída, chega ali para ajudar, a bola volta com Ayrton. Ayrton dominou, escancarou, cruzamento na grande área, Caio Dantas vai subir, tira a zaga, a bola volta outra vez para Luan Dias tenta o cruzamento, não consegue, chega para cortar a zaga e vem do contra-golpe, a equipe do Ceará, dominando na ponta aí, olha o perigo, meu Deus, são 3 contra 2, dominou, escancarou, girou, bateu pro gol, é gol do Ceará! E que golaço! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Na marca de 26 passados desse primeiro tempo no contra-golpe, o Guarani partindo para o campo ofensivo, atacando, bombardeando, e no contra-golpe o gol da equipe do Ceará. O Ceará abre o marcador, Ceará tem 1 na marca de 25 minutos passados desse primeiro tempo, o Guarani tem 0, e o detalhe, o autor do gol é seu, Albert. Tudo começou no campo de ataque do Guarani, erro bobo, idiota, né? Aquele famoso escanteio combinado, a bola ali do Eric Puga. Exatamente, o camisa número 30, né? O Ayrton tocou a bola para o Matheus Bueno, que fez o cruzamento da grande área, a zaga do Ceará tirou, e ali estava ele, Luan Dias, a bola caiu nos pés do Luan Dias, ali ele poderia ter feito qualquer coisa, né? Chuta pro gol, não, ele tentou dar um toque na pequena área, e ali estava o contra-ataque aberto, o Ceará fez a ligação direta pelo lado esquerdo, Eric Puga veio na velocidade, pelo lado esquerdo, pedalou, cortou e bateu no canto do goleirão Vladimir, canto direito, que até pulou, mas nada pode fazer. Agora, na Arena Castelão, Guarani 0, Ceará 1, Gustavo Marques. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem tocando a bola, a equipe do Guarani perde, recupera a equipe do Ceará, vem tocando o balão, perde, ganha a posse de bola, a equipe do Guarani, Matheus Bueno, faz o toque, Saluciano completa, a bola vem caindo na ponta, indo pelo sistema defensivo, vem tocando a bola, a equipe do Ceará, lá como goleiro Richard dominou, fez o toque de evolução, feita, abre o jogo, domina ali para David Ricardo domina com a perna direita, faz a evolução ali para Richard na entrada da grande área no sistema defensivo, trabalha essa bola para a equipe do Ceará, que vai vencendo o jogo, placar de 1-0, ele, Eric Puga fez o gol, abre o jogo, fez o toque, domina lá pelo lado direito, a inversão de bola da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, do Leme a Pontal, conseguiu a recuperação, domina, não está valendo mais nada, estava ali em posição irregular o atleta, camisa número 16, o Eric, estava na banheira, Albert. Quando aqui o Lucas Vini, e aí gordinho e pingão, verde ainda é a cor da esperança? Tá mandando pra você essa pergunta. Lucas Vini, falta 2 agora, hein, pingão? Pra mandar lá, sua caixinha já está reservada. Golaço, Gorila Guerreiro, bora.
Lucas Vini, vende a cor da esperança, rapaziada. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Fica Titinão, Roberto César Santos, golaço. Wilson Correia, ô fase. Guarani está sem sorte. Pois é. Vem tocando a bola, outra vez aí aqui pelo Guarani, soltando bola com o Pacheco domina, ele escancara, feita a abertura de bola, domina, lançamento pro Dantas, chega na recuperação, a bola volta, conseguiu ali passar, vem tocando a bola aqui pro Guarani, abre o jogo, domina na ponta, vem pra Ayrton, Ayrton dominou, pedalou, escancarou, linha de fundo, cruzamento, é agora, passa por todo mundo, a bola fica tranquila, domina ali pra o Luan Dias, não, João Vitor, cruzamento, é agora pro Caio Dantas, tira ali a zaga, a bola volta, Pacheco, chega, escancara, tenta passar, a bola tá viva, vai Luan Dias girou o corpo, passou, foi Fominha sozinho, passou o primeiro, passou o segundo, chega o goleiro para fazer a defesa, o Richard para pegar essa bola em segurança em seus braços, como segura uma criança, o Luan Dias passou o primeiro, passou o segundo, e aí quis fazer o hilariê um atrás do outro, se perdeu todo. Pois é, né, Luan Dias aí, né, dentro da grande área, linda jogada, passou por 3, 4 jogadores, porém, entretanto, não foi efetivo. Né, o Guarani repete aí os erros, né, defensivos, lembrando que a equipe do Ceará, além de fazer bastante gols, toma bastante gols, né, e a jogada, né, a jogada principal que o Ceará sofre muito é com bolas alçadas, né, bolas aéreas, e o Guarani insiste em jogar pelo meio, né, assim como o Brusque, né, que o Guarani ali com o João Vitor também com o Ayrton fazia jogadas em que cortavam para o meio para poder e vem o Bugre de novo dominando, é com ele, a abertura Luan Dias pra Ayrton, Ayrton dominou, escancarou, tentou a devolução errada pra dentro da grande área, não tinha ninguém, vem, voltou pra Bueno, Bueno cortou primeiro, azeitou, vai Bugre, Bispo fez o toque na ponta, abre o jogo outra vez, é Pacheco chega pra dar assistência, a devolução domina ali com o Bispo dominou, fez o toque pra Matheus Bueno, tenta a devolução pro Pacheco, afasta ali a zaga da equipe do Ceará, já vem trabalhando bola no campo ofensivo, vem no contra-golpe, meu Deus do céu, lançamento feito na ponta, olha a equipe do Ceará, dominou, cruzamento, pega a bola Vladimir, bem posicionado no gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem tocando a bola outra vez, vem Luan Dias fez o toque, domina no círculo central, Matheus Bueno, devolução para Luan Dias dominou, foi para cima, ergueu a cabeça, devolução, foi domina para Bueno dominou, tenta, para, olha, vê quem joga, solta a bola ali pro Saluciano para Pacheco dominou, devolução feita para Bispo dominou, ergueu a cabeça, fez o toque agora sim com o Saluciano vem para cima, Douglas Parcelar com o pé na bola, fez o toque, abre o jogo, fez ali o toque, devolução para Jefferson dominou, volta a bola outra vez na ponta, vem trabalhando bola a equipe do Guarani, vem pra cima, solta, vem tocando bola ali pro Bispo soltou, domina para Pacheco pela direita, devolução feita, domina para Bueno dominou, voltou, não tem, a marcação é forte, a marcação é acirrada, se fecha todo o Ceará, o Guarani encontra dificuldades para avançar no sistema ofensivo, a devolução feita, domina ali para o Bueno, solta a bola, domina, vem carregando essa bola para Pacheco fez o toque, domina ali para o Saluciano, devolução para Jefferson para o Ayrton dominou para Caio Dantas, a devolução cortou, foi lindo, ali pro Ayrton tentou girar, não consegue, a bola vem caindo aqui na ponta, evitando a saída, trabalha a bola da equipe do Guarani com o Saluciano. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior, vem trabalhando bola, domina a equipe do Guarani com o João Vitor pedalou, foi pra cima, devolução feita, domina ali com o Pacheco ergueu a cabeça, volta a bola ali com o Bueno pra Pacheco dominou com a perna direita, vem carregando essa bola, lançamento pro Caio Dantas dominou, chegou, bateu pro gol de carrinho, mergulha nela, tira a zaga da equipe do Ceará, é a oportunidade, Albert. O Guarani vai tentando, vai buscando o empate agora com o Caio Dantas. O Caio Dantas recebeu dentro da grande área, ajeitou o corpo e soltou a bomba. A sorte do Ceará é que o zagueirão se jogou na bola, senão poderia ser o gol do empate. Segue na Arena Castelão, em Fortaleza. Guarani 0, Ceará 1. A informação para Hipercap Brasil. Você ligado, você conectado junto com a gente, falando em Hipercap Brasil. Com o Hipercap Brasil, seus sonhos podem se tornar realidade. Compre agora o seu no site, pelo hipercapbrasil.com.br ou pelo aplicativo. Sorteios toda quarta-feira à noite e você pode comprar pelo site ou pelo aplicativo até às 20 horas de quarta-feira. Você ligado, você
você conectado, alô Valinhos FM 87.9, pra você que tá ligado pelo Valinhos FM, agradecendo o Neve Murray. Vai embora, hein? Vai embora, vai descansar, isso? Vai trabalhar, isso, Albert? Quem vai descansar? Nevermore? Fui até mais, daqui a pouco ele volta. É o José Marcelino Fernandes, falha da marcação, sabe que o Eric Pulga é velocista porque o Jefferson não marcou ele, sabe que o cara é assim, deixa ele livre, faz falta nessa hora, agora bora, o corpo compra a bola, toma gol boa. Pois é, o Guarani perde para ele mesmo. Um abraço de Marcelino. Nevermore, nobres narradores, terei que me ausentar pois trabalho, enquanto ausentes, saudações bugrinas. Boa. Que mais aqui? Otávio Ângelo, mais uma semana de lanterna no campeonato para o Guarani. Lucas Vini, desculpinha sua rapada. Osmar Dangar, perdeu hoje, já era. Pois é, Osmar. Tenho minha pizzaria, aliás, cobro o triplo de vocês, não sei o que. Agora eles... Calma, meninas. Não briguem, tá? Vamos de boa, vamos de boa. Ainda tem um segundo tempo, ainda tem um pouquinho ainda. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, abre o jogo com Douglas Bacelar. Douglas Bacelar fez o toque para Salustiano. Salustiano no sistema defensivo, vem tocando a bola para a equipe do Guarani. O toque de bola pela ponta esquerda, domina para Jefferson. Jefferson dominou, devolução para Salustiano. Salustiano, a devolução outra vez. Vem tocando a bola com o trio da zaga ali. Vem tocando a bola com o Pacheco. E Pacheco dominou com a perna direita, trabalha, erga a cabeça, devolução feita. Abre o jogo com Salustiano. E Salustiano, círculo central, ergueu a cabeça, abre o jogo curtinho, domina para Jefferson. Jefferson, devolução, domina ali pro Ayrton. Devolução outra vez para Jefferson na ponta, vem tocando bola, abre o jogo, vem tocando ali outra vez com o Barcelar ali pro Pacheco fez o toque, domina, vem João Vitor, passou primeiro, conseguiu fazer o toque, Luan Dias ergueu a cabeça, fez o lançamento, deu certo, é agora, cruzamento para fora, ele tentou meio que bater, meio que fazer um cruzamento, a bola foi para fora, tiro de meta pro Ceará. O Gabriel Bispo, né, atacando também, né, pelo lado direito, fazendo a dobra ali com o Pacheco. É verdade que ele tentou o cruzamento, e como ele estava com o corpo meio torto, né, ele bateu muito forte, a bola saiu ali, né, com todo efeito. A bola parecia que a bola ia sair pela linha de fundo direta, tomou uma curva ali, foi sobre o gol do goleiro Richard. Segue na Arena Castelão, Guarani 0, Ceará 1, a informação para... Restaurante do Dadá. Falando em Restaurante do Dadá, dá tempo de você pedir a sua pizza. Chega no conforto da sua casa, é o Restaurante do Dadá. Vem tocando a bola outra vez a equipe do Guarani, vamos, toque de bola errado. E ali tem jogador do Guarani caído. A arbitragem em cima, marca falta. Você ligado, você conectado, agradecendo o carinho da audiência. O Lucas Vini, tá difícil minha vida, hein, Pingão? Falar pra tu, rapaz, ninguém quer conversar comigo. Conversa com o Lucas Vini, gente. O Wilson Correia fala, vamos lá, Guarani, pra cima deles, pra virar esse jogo. O Lucas Vini, vou pedir uma de creme pra vocês, é isso aí. Vem tocando bola outra vez a equipe do Guarani, soltando bola do círculo central, abre o jogo, vem carregando com o Pacheco, e Pacheco dominou, ergueu a cabeça, vem trabalhando a bola, domina com o Salustiano, Salustiano trabalha essa bola, domina, ergue a cabeça, lançamento feito, tentando acionar o Ayrton, não conseguiu nada, a bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual, Albert. O Guarani vai tentando pelos lados, né? Tem mais volume tem mais posse de bola e tá definido já qual que é o esquema do Ceará, né? O Ceará espera os erros do Guarani, né? E para sair no contra-ataque. Assim foi o gol, né? O Eric Pulga, jogador de muita velocidade, e o Guarani acabou tomando um gol numa desatenção total, né, do centro defensivo. E o Guarani tem mais a posse de bola. O Guarani, né, agride mais a equipe do Ceará, porém, entretanto, o que vale é a bola na rede. O Ceará vai vencendo por 1-0. Gustavo Marques. Positivo para você ligado e conectado. E eu não posso deixar de mandar um abraço pro meu fã-clube. Alô, fã-clube de Gustavo Marques. Sempre ligada junto com o Gustavo, hein? Conhece de tudo, as Gustavetes. Exatamente isso. O meu fã-clube. Alô, Tainá. Alô, Deise, alô, Graziela, alô, todos ligados e conectados junto com a gente, e todos, que o grupo tá crescendo. Se eu for lembrar de todo mundo aqui, eu vou ficar 4 horas na transmissão. Então, um abraço pro fã-clube do Gustavo Marques. Isso aí, Albert Cavalcante também, que tem um fã-clube, né, que são as Albertetes. Ai. Não, eu não tenho essa projeção como Gustavo Marques, essa projeção nacional, né, Gustavo? Longe de mim, cara, longe de mim, não tem isso aí não. Agora, parabéns.
que cai sem parar. Mas parabéns pra vocês aí, pra todas aos quê? Gustavetes? As Gustavetes. Gustavetes, boa. Exatamente. Abre o jogo, vem tocando para a equipe do Ceará, a bola vai saindo para fora, tem arremesso para o favorecendo a equipe do Guarani. E atenção, torcedores do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, Estádio Arena Castelão. 39:15 passados desse primeiro tempo. 1 pro Ceará, gol de Eric. Eric fez o gol 0 pro Guarani. Você ligado e conectado junto com a gente também pela Valinhos FM 87.9. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. E o Lucas Vini fala assim: tem clube sim, o Clube da Pinguinha. É o fã-clube. É o fã-clube de Albert Cavalcante. Quem é o Clube da Pinguinha. O Lucas Vini, você sabe. Então, mas você sabe quem que é o número 1, né? Do fã-clube. Quem que é o Lucas Vini. Exatamente, ele gosta do mar? Ele gosta de mim, né? Ah, tá bom. Então tá certo. Então ele é o presidente do fã-clube de Albert Cavalcante. Não. É o clube, eu gostei, Clube do Pinguinha, boa. Cruzamento, a bola foi fechada, passa por todo mundo e vai embora. Você ligado e conectado junto com a gente, 40 minutos passados, primeiro tempo. O Bugre perde, o Albert, o Bugre perde, mas joga bem. O que você acha? O Guarani tem a posse de bola, né? O Guarani cria, porém não conclui, né? O Guarani tem esse problema, né? Crônico, né? Quando nós falamos aí em janela, né? Por mais que você tenha o Caio Dantas, aí cansou, né? Você precisa de um Luan Dias, né? Estar mais conectado na partida. O sistema defensivo do Guarani, né? Fora o erro, né, no gol. Ó, lá vem o Guarani. Lá vem o Bugre, quem sabe agora vai pra cima. Você consegue. Pra cima do Ayrton! Penalidade máxima pro Guarani! E pra cima de Ayrton, um lançamento lindo. Ele foi valente, a bola quicou, ele foi pra cima e o goleiro Richard foi nos pés do atleta Ayrton. E falta dentro da grande área, pênalti. Penalidade máxima pro Guarani, Albert. Ema! Cada um com seus problemas. A bola lá de trás, hein? Que lançamento lá de trás. Eu acho que foi o Pacheco, hein? O Pacheco fez aquele famoso Pumba Meu Boi. Um lançamento ali, estava ele, Ayrton, na velocidade, grudadinho com o zagueiro do Ceará. Que ali a bola acabou quicando na frente dele, é verdade. Porém, entretanto, não temos nada a ver com isso. Quando ele deu o toque de cabeça, o primeiro toque, quando ele foi dar o segundo toque, ele não viu quem vinha por trás. Ele, Ayrton da velocidade, passou por trás dele e fez o drible em cima do goleirão Richard. Aí não teve jeito, o goleirão foi acertar a bola, acabou acertando o jogador. Pênalti, na marca da Cal está ele, hein? Caio Dantas, 6 gols, artilheiro Guarani. Caio Dantas, camisa número 99, seria o melhor dos mundos, hein? Seria o melhor dos mundos o Guarani sair com empate nesse primeiro tempo, hein, Gustavo Marques? Ele tá na bola, tem o número 99 estampado em sua camisa, tem a oportunidade de empatar o jogo. O Guarani que tá bem no campeonato, e ali tem aquela pirraça, né? Ali aquela catimba pra cima do experiente Caio Dantas. Não adianta catimbar o nosso artilheiro, porque essa bola vai morrer no fundo do gol, porque é de rede que a bola gosta. Tem falta pro Guarani, 42:50. Passados primeiro tempo, energia positiva seja lançada para você, Caio. Quem sabe o gol de empate para voltar para o segundo tempo com a mesma raça, a mesma vibração e buscar a virada. E Caio Dantas para fazer. Tem o número 99 estampado em sua camisa. Capricha, Caio Dantas. Capricha, Caio Dantas, vai. Ah, meu coração. E Caio Dantas autorizado, correu, bateu, é gol! Gol!
Cerca de 43 passados, primeiro tempo. E Caio Dantas, e com a perna direita, manda a bola pro fundo do gol. A bola morreu do fundo da rede. É gol do Pugrio, detalhe do gol, Albert. Caio Dantas, artilheiro do Guarani nessa temporada, artilheiro do Guarani na Série B, com 7 gols, pênalti marcado, é com ele mesmo, Caio Dantas. Caio Dantas com a perna direita, bateu firme, bateu forte no canto direito do goleiro Richard, que até pulou. Mas nada pôde fazer, um placar injusto na Arena Castelão. Pelo que o Guarani apresentou, o Guarani deveria estar vencendo a partida. Porém, no futebol não existe justiça. Porém, entretanto, o Guarani empata a partida. Quando sobe a placa de 4 minutos, o Guarani, uma ótima apresentação nesse primeiro tempo, o Guarani vai empatando. Caio Dantas vai fazendo o seu 7º gol. Quem sabe, Gustavo Marques possa vir a virada na Arena Castelão. Guarani 1, Ceará também 1. Vem tocando a bola aí, equipe do Você abre o jogo ali com o David Ricardo. David Ricardo faz o toque, domina pela direita, vem trabalhando bola aí, equipe do Ceará. Lançamento feito, recuperação da equipe do Guarani. A bola volta, rebote. Ceará tem arremesso normal, favorecendo a equipe do Ceará. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado e conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado junto com a gente, vem trabalhando, bola a equipe do Ceará lá pelo lado direito, vem trabalhando, escancarando, essa bola faz o toque, abertura de bola, domina, foi pra cima, lançamento feito, passa por todo mundo e vai embora, a bola vai se perdendo em arremesso manual, canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. É Hipercap Brasil, é restaurante toda é também concessionária, sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Trabalha essa bola, fez o lançamento, a bola vai se perdendo ali, ainda no sistema defensivo com a equipe do Ceará, a bola vai pra fora, tem arremesso manual, canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. 3744-2121, essa é a pizzaria do Dadá, tem arremesso manual, vai se aferçando a bola, vem trabalhando essa bola para a equipe do Guarani com Caio Dantas, autor do gol, ele caiu, pediu falta, ganhou falta na ponta, falta lá de esquerdo, favorecendo o Guarani, 2 jogadores caídos, enquanto eles vão ser atendidos, eu vou faturar. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 47 minutos passados desse primeiro tempo, e aí, Albert Cavalcante? O melhor jogador do primeiro tempo é ele, né? O Caio Dantas, o camisa número 99, fez o gol do empate, ali cavando falta, tomando pancada. E quando aí você tá vendo aí o YouTube aí, amiga, é com você mesmo, manda, mano. Fala assim, olha o rostinho de feliz agora do veinho. Ah, veinho safado, já toma mais um. Já toma mais um aí, vira a cara. O Osmar Dangá, na marca da Cal, pênalti, vai lá, bateu pra fora. José Marcelino. Vamos virar Bugre. Wilson Correia, falei que pro Guarani pra cima, pra virar o jogo. Nonato Cascavel, Nonato Germano, Nonato Cascavel, um abraço pra você. O Lucas Vini falando, né, 3-1 não ganha, que eu não vou ganhar o Campari. Mesmo assim, manda o Campari, o Lucas Vini, você que faz parte aí do, como que é, do fã-clube, né? Do fã-clube do Albert Cavalcante, que é... Pingozete, né? As Pingozetes, os Pingozetes, então, por favor, manda, mas Campari, hein? Só toma Campari. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ergue os braços, o senhor quer. Kleber Ariel Gonçalves da Silva termina o primeiro tempo. O Bugre vai empatando 1-1. Nosso árbitro que quer. É a pinga, você tá tomando. É o clube, aqui ó, o Lucas Ine, é Clube da Pinguinha. É o Clube da Pinguinha. Isso, Osmar Dangar. Vai, Guarani, eu sempre acreditei em você. Você é um fanfarrão, viu, Osmar Dangar? Um beijo no seu coração. Tem, claro que tem. E o Guarani vai, né? Termina esse primeiro tempo, o Guarani, uma apresentação de gala, entre aspas, né? O Guarani conseguiu aí. O Guarani saiu atrás do marcador, porém, entretanto, o Guarani, né, o que apresentou nesse primeiro tempo, quando nós estamos vendo os torcedores da Fúria, né, lá na Arena Castelão, e vamos ouvir ele, na autor do gol do Guarani, Caio Dantas. Na nossa situação, a gente precisa tomar pontos. Acho que a gente fez um bom primeiro tempo, eles tiveram uma chance de bola parada e outra do gol, mas enfim, vamos ver o que o professor tem para falar aí, pra gente voltar melhor e tentar a vitória aqui. Tá certo, saiu. Falou nosso Caio, é o tanque Dantas. Como joga esse homem, hein? Como joga, esperança de gols bugrina. Né? O melhor jogador, né? Melhor jogador do Guarani, apesar do gol que ele fez, né? Foi pra coroar esse primeiro tempo. O Guarani, o técnico Alan Al, né? Na sua estreia, né? Na sua reestreia, né? Na verdade, o Guarani apresentou um bom primeiro tempo, né? Mas tomou um gol de bobagem, né? De bobeira. Mas aí teve forças, aí não se, né? Normalmente o Guarani toma o gol, já era, né? Independentemente se é no primeiro tempo, né? Se é no começo do segundo tempo, o Guarani ali acaba se entregando. Não, o Guarani, né, soube usar os seus espaços. Sinto falta que o Luan Dias precisa entrar mais na partida. Ele precisa entrar mais na partida. Simplesmente assim, né? Quando o Luan Dias entrar na partida e ali poder auxiliar, né? Auxiliar os jogadores de lado para abrir até espaço para o Caio Dantas, o Guarani possa aí conseguir seu segundo gol. Gustavo Marques. Positivo, rápido intervalo e nós voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar.
Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. A melhor cobertura. Isso aí, estamos de volta aqui, você ligado e conectado junto com a gente. Guarani vai empatando, hein? Peraí. Você ligado e conectado junto com a gente? Tudo certo agora, Felipe Marques? Tá certo faz tempo, né? É isso aí, esse é Albert Cavalcante na reportagem. Gente, o Bugre vai empatando em 1-1, transmissão aqui pelos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço agora pro Miltinho. Miltinho Bugrino, hein? Bugrino Miltinho, que tá localizado lá no Ipiranga, lá no Capivari. Um abraço pro Miltinho, Bugrino roxo, hein? Da pele até o osso. O Albert Cavalcante, o Guarani vai empatando e tomara que vença, dando presente para o Bugrino dos Bugrinos, que é o Miltinho, Albert. É um abraço pro Miltinho e tomara mesmo, né? Que o Guarani consiga aí a sua vitória, consiga aí a sua segunda vitória consecutiva no campeonato. E mais uma vez, um abraço, Miltinho, e que toda a sorte do mundo aí para nós e também para você, que nós possamos aí estar felizes no final da partida. E só lembrando, Gustavo Marques, né? A rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que se encerra hoje, né? Com a partida entre Guarani e Ceará.
O Brusque venceu, empatou, né, por 0-0 com o América Mineiro. O Santos empatou com o Sport por 1-1. Botafogo venceu o Curitiba por 2-0. O Amazonas venceu o Ituano por 1-0. A Ponte Preta venceu o Avaí por 1-0. O Novo Horizontino venceu o Goiás por 2-1. O Operário venceu o CRB por 2-0 em casa. A Chapecoense perdeu em casa, a Mirassol por 1-0. Vila Nova e Paysandu ficaram no 2-2. E no intervalo, né, o Guarani vai empatando com a equipe do Ceará no Castelão. A classificação de momento do Campeonato Brasileiro. Vamos para os 4 primeiros. Santos em primeiro com 34, segundo Novo Horizontino com 33, em terceiro Mirassol com 32, em quarto Vila Nova com 30 pontos. Com o empate, o Ceará está na 8ª colocação com 27 pontos. E o Guarani, com esse empate que não serve para nada, o Guarani está na 20ª colocação, na última colocação com 12 pontos. Caso o Guarani vença, o Guarani fecha o primeiro turno na penúltima colocação. Isso mesmo, penúltima colocação, e consegue a sua segunda vitória consecutiva. É obviamente, né, que a escalada é muito grande, porém, entretanto, o Guarani tem que ser jogo a jogo. Então vamos dizer assim que esse empate, né, se terminar aqui a partida empatada, pela circunstância, jogando fora de casa, né, contra o Ceará, que está na parte de cima da tabela, numericamente, né, pela tabela, é horrível. Seria um resultado normal, um empate, né, jogando fora de casa. A receita do campeonato, né, do Campeonato Guarani é o máximo de pontos conseguir conquistar fora de casa. Uma vitória seria, né, ideal, e dentro de casa, né, usar o seu mando de campo, né, e usar o favoritismo, sendo que o Guarani nessa temporada muito fraco, né, o favoritismo. O Guarani que vai, né? O Guarani nessa temporada ele venceu no Campeonato Paulista o Ituano fora de casa pela 3ª rodada por 3-0. Depois na última rodada o RB Bragantino por 1-0 e depois na Série B venceu na 3ª rodada o Botafogo e só ficou 11 partidas sem vitória. Depois na última partida, na última rodada, 18ª rodada, o Guarani conseguiu sua segunda vitória. O Guarani que fez um primeiro tempo aceitável, um segundo tempo, um primeiro tempo, né, muito bom do Guarani, muito volume de jogo. Porém, entretanto, o Guarani precisa explorar mais os cruzamentos. Lembrando que a equipe do Ceará, né, ele tem um saldo de gols, né, até o momento, né, 29 gols a favor, é isso mesmo, deixa eu dar uma olhada aqui, produção, 29 gols a favor e 24 contra, né? E só lembrando que o Guarani também tem um saldo de gols, também o mesmo número de gols que o Guarani sofreu, o Ceará também sofreu, 29 gols. Ou seja, a zaga do Ceará, né, sofre, principalmente com bolas aéreas. Então o Guarani precisa, né, por mais que não, né, precisa explorar esse lado, né, o cruzamento, não tentar, né, bola muito em profundidade, né, mesmo as costuras, né, que o João Vitor teve um lance de costura. O gol do Guarani saiu numa jogada lá de trás, né? Um Bumba Meu Boi lá de trás, para do Pacheco. A bola acabou ali, o Ayrton foi muito esperto, acompanhou a jogada. Se fosse rodadas passadas, com certeza a bola ia passar direto, né? Mas ali o Ayrton foi muito esperto, foi na raça, foi na vontade e acabou conseguindo esse pênalti aí. E o Luan Dias, né, artilheiro do Guarani com 7 gols, Luan Dias, o melhor jogador do Guarani nesse primeiro tempo. Isso mesmo. O Luan Dias, desculpa, Caio Dantas, o melhor jogador do Guarani nesse primeiro tempo. Já o Luan Dias precisa aparecer mais, precisa, né, ser opção, né? Ele precisa fazer a flutuação, saber pegar a bola no meio-campo e saber distribuir as jogadas. O Guarani fica muito, a bola fica muito no pé do Gabriel Bispo e do Matheus Bueno. O Gabriel Bispo é um jogador mais marcador, é verdade, não tem o cacuete. O Matheus Bueno é o carteador, é ele que articula meio campo. Porém, entretanto, o Luan Dias precisa entrar na partida. Imagine só uma duplinha, Matheus Bueno e também o Caio Dantas. O Guarani só tem a ganhar. E só lembrando que esse placar de 1-1, né, o Vladimir, né, Vladimir fez uma defesaça, fez um milagre antes de sair o gol do Ceará. E o gol do Ceará nasceu né, o Guarani com 5 jogadores no campo de ataque, né, ali um contra-ataque mortal. O Eric Pulga, que a sua característica é a velocidade, acabou ali dando a famosa pedalada em 2 jogadores do Guarani, ajeitou com a perna esquerda e bateu, né, no canto direito do Vladimir, que até tentou, até pulou, mas nada pôde fazer. Depois disso, né, o Guarani, quando toma o gol, normalmente o Guarani sofre muito. Não, mas o Guarani muito pelo contrário, assim como nas outras rodadas, né, o Guarani sofria muito, né, hoje não. Hoje o Guarani conseguiu, foi martelando, até que conseguiu no lance individual, um lançamento ali para o Ayrton, que saiu ali, né, na dividida, ali com o zagueiro do Ceará, conseguiu o pênalti. E ali
O Caio Dantas, artilheiro do Guarani, acabou batendo e acabou fazendo o gol do empate. Se o Guarani tiver essa mesma intensidade que teve no primeiro tempo, e com um pouquinho mais de calma, e até mesmo o Luan Dias entrar um pouco mais na partida, acredito que o Guarani possa sair com os 3 pontos. Gustavo Marques. Positivo esse Albert Cavalcante. Ceará tem 1, Guarani também tem 1. Campeonato Brasileiro, 19ª rodada. O Bugre tem que somar os 3 pontos. Tem que vencer. Como o Albert disse, concordo com você, né? Em todas as suas palavras. Se o Guarani não estivesse nessa situação complicada no campeonato, esse resultado seria um resultado normal. Mas como o Bugre é o lanterna do campeonato, ficou praticamente o primeiro turno sem vitória, venceu apenas 2, né? Estamos falando em 19 rodadas, o Guarani conseguiu apenas 2 vitórias. Resultado, infelizmente, é ruim. O Guarani precisa dos 3 pontos, Albert. O Guarani precisa dos 6 pontos, né? Urgentemente, né? Não é pra ontem, né? Urgentemente. O Guarani, cara, é aquela, o campeonato, obviamente, né? Que o campeonato, ele acaba entregando, né, para os 4 primeiros, né, também para os 4 últimos, né, um segredo do campeonato de pontos corridos é a regularidade. E o Guarani não teve essa regularidade no primeiro turno. Obviamente nós iremos começar o segundo turno na próxima segunda-feira, né, contra o Vila Nova, mas os 3 pontos para fechar, né, esse primeiro turno com 2 vitórias consecutivas, algo que o Guarani não conseguiu nesse ano de 2024, seria sensacional, Gustavo Marques. Positivo, a bola vai rolar nesse segundo tempo. 11 dia 6 de agosto de 2024. Lembrando que hoje é aniversário de nada mais, nada menos de Milton Neves. Parabéns, lenda Milton Neves, pelo seu aniversário. Albert Cavalcante, conhece o Milton Neves? 73 anos, né? O ícone, né? Nós tiramos foto com ele, conhecemos pessoalmente, né, Gustavo Marques? Verdade. Tempo que o Gustavo Marques não era gordinho, né? Não, sempre foi. Não, mas nessa época não. Não, era assim, Gustavo. Não, era assim. Puxa aí, né? Vocês depois aí, puxa aí. Eu tirei foto com o Milton Neves. A bola está rolando no Campeonato Brasileiro Série B. Você ligado. Gustavo Marques. E conectado junto com a gente. Vem trabalhando. Bola tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. Deixa eu mandar um abraço pro Miltinho. Miltinho lá do Capivari. O Miltinho lá do Jardim Ipiranga. Bugrino Rosso. Apaixonado pelo Guarani. Vem a equipe do Ceará. A bola vai pra fora. O Albert Cavalcante. O Miltinho é Bugrino Rosso. Eu tive o prazer de ir na casa do Miltinho, Albert. A casa dele só tem quadro no Guarani, só tem placa quadro no Guarani. Miltinho, bugrino apaixonado, e tá na esperança também do nosso bugrão sair dessa situação. Manda um abraço pro Miltinho aí, ô Albert. Ô Miltinho, saudações bugrinas. Um abraço pra você, e é muito bom, hein, saber que tem uns quadros aí, né, do nosso bugrão. Quem sabe, né? Quem sabe aí o Guarani possa sair dessa situação. Um abraço, Miltinho. Tá certo, um abraço pro Miltinho. Tem reposição de bola favorecendo a equipe do Guarani. Vem Vladimir pra cobrança do tiro de meta. Você ligado, você conectado junto com a gente. É comecinho do segundo tempo. O Guarani vai empatando com o Ceará 1-1. O Guarani empatou com o Caio Dantas aos 43 do primeiro tempo. Trabalha a bola a equipe do Guarani. O lançamento feito, chega pra fazer o corte. Tira ali. De qualquer maneira, a zaga da equipe do Ceará. Você ligado e conectado, agradecendo, hein, a todos vocês ligados e conectados junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Com esse resultado, o Guarani chega a 12 pontos, 1 ponto a menos que a equipe do Ituano, hein? Dá pra sonhar, Albert? Mas o problema não é nem Ituano, né? O problema é o Botafogo, né? O Guarani, com essa vitória, fica a 10 pontos da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, que é a equipe do Botafogo, que acabou vencendo, né? E está elevando o sarrafo, né? Então, pro Guarani, obviamente, né, como nós dissemos, né, esse empate é um ponto conquistado fora de casa, né, pelas circunstâncias, né, mas a vitória hoje, né, a gente já começa a olhar diferente o campeonato. Quem sabe, né, Gustavo Marques, o Guarani consiga hoje a famosa remontada. Tá certo, e o Barba Azul que levou o Evandro também para tomar um café agora à noite, hein, lá em Valinhos. O Barba Azul levou o Evandro para tomar um café. Inclusive o Albert já tomou esse café e muito, hein? Ei, Albert. Você ligado e conectado junto com a gente. A bola vai se perdendo para fora. Tem arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. 3 passados desse
Segundo tempo, que você deu risada meio... Ué, você nunca tomou café canecando? Eu não sei nem do que vocês estão falando. Que, ué? Não me envolva nessas histórias. Vem pra cobrança, vem tocando bola aí aqui pro Guarani, domina pela ponta direita, faz o toque, abertura, opa! Pra cima também virou festa, né? Vem tocando bola outra vez aí aqui pro Guarani, chega na marcação pra tirar, pra afastar o lançamento feito. Você ligado e conectado aqui pelos canais Futebol Interior. Ei, você amigo ligado, valeu pelo carinho da audiência de todos vocês que estão aqui pelos canais Futebol Interior. Vem tocando bola outra vez a equipe do Guarani lá no sistema defensivo, abre o jogo, fez o toque, domina pela direita, vai tentar fazer ali o corte, a bola vem sobrando outra vez para a equipe do Ceará, que vem tocando bola próximo do círculo central, já faz a abertura de bola, domina, vem os caras tocando bola, já começou bem os caras atacando a equipe do Guarani, o lançamento feito para Ailon fez o corte, fez o que foi, não foi, fez o toque curtinho, voltou, fez o giro pra cima, faz a abertura de bola outra vez, lançamento na ponta esquerda, vem trabalhando bola a equipe do Ceará, cortou, fingiu que foi, não foi, cruzamento, afasta a zaga da equipe do Guarani, a bola vai pra fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Ceará, Albert Cavalcante. Quando ali o árbitro, né, ali está esperando para guardar um pouco, será que aconteceu alguma coisa que nós não estamos sabendo? Quando está sendo marcado lateral, então, mas se for é pro nosso lado, né? Ali, ó, o Milionários é rico, não foi, acho que será que era o lance de pênalti que nós estávamos pedindo? Né, que a bola saiu agora, né? Então, parece que segue o jogo. Vai pra cobrança de arremesso manual, toque feito, domina a equipe do Ceará, tocando bola no sistema defensivo, conseguiu passar no primeiro, passar no segundo, chega na marcação, pra afastar, pra chegar, a bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual, deu falta o arremesso manual pro Ceará, Albert? Primeiramente é do lance ali mesmo, ali de pênalti, pra mim, ali o árbitro disse que não foi nada em cima do Caio Dantas, né? Ali foi uma paulistinha, pra mim foi pênalti pro Guarani, tá? Então pra mim são dois pênaltis que a arbitragem não marca pro Guarani. Pra mim, essa aí pra mim foi pênalti. Trabalha a bola outra vez a equipe do Ceará, batida pro gol, batida pra fora, tem tiro de meta, canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem pra reposição de bola ali o goleiro da equipe do Guarani, que é o Vladimir. Comecinho deste segundo tempo, 1 pro Ceará, 1 também pro Guarani. Vocês me amam, né? Não senti falta, né? Que fase. Lançamento feito lá pro campo ofensivo, sobe de cabeça para fazer o corte, a bola vem sobrando outra vez próximo do círculo central. A arbitragem tá marcando falta para a equipe do Ceará. Vai pra cobrança lado direito, você ligado junto com a gente, é 5-5 e atenção torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Sim, 6 minutos passados, segundo tempo, 19ª rodada. Guarani empata em 1-1 com o Ceará na Arena Castelão. 1 pro Bugre, gol marcado pelo Caio Dantas e gol marcado aí do Eric pro Ceará e Caio Dantas pro Guarani. 1-1 o jogo. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. A voz da nossa gente. Vem trabalhando bola aqui pro Ceará. Cruzamento, toque de cabeça! Nas mãos do goleiro Vladimir. Bem posicionado para fazer defesa. Tava bem centralizado, hein, Albert? O cruzamento, né, do Rafael Ramos pelo lado direito, ali subiu ele, né, o Saulo Mineiro, camisa número 73, cabeceou firme, cabeceou forte no centro do gol, mas lá estava ele, hein. Vladimir mais uma vez, quando agora é marcada ali uma trombada, né, parece ser uma trombada ali entre o Ayrton, o camisa número 30 e também o 42, o Matheus Felipe, o zagueirão, o capitão, né, e quando ali o árbitro para ali para ver o que aconteceu, se ele foi mesmo agressão ou não, para mim não foi nada. E quando aqui o Osmar Dangar, né? Osmar Dangar. Show à parte, ver a alegria dos amigos Albert e Gustavo, independente das nossas preferências futebolísticas. Vocês são show, obrigado, Osmar. Deus abençoe. Roberto Santos, pênalti Mandrake para o Guarani, a arbitragem é uma vergonha, ô louco. Você tá ficando doido, hein, o Roberto César Santos, foi pênalti, pô. Foi pênalti. Deixa eu mandar um abraço também pro comandante R. Drone, sempre sobrevoando o céu da cidade de Campinas.
Comandante R-Drone, um dos melhores da cidade. Um abraço pra você, comandante. Trabalha a bola a equipe do Ceará na ponta direita, sobe de carrinho, aliás, desce de carrinho, manda a bola pra fora, tem arremesso manual. Começou o Gustavo Sobe Marques. de carrinho, foi terrível. Nossa, desce de que cabeça. Erro grotesco. Nossa, hein? Carrinho de cabeça. Sobe, que coisa. Trabalha a bola da equipe do Ceará. O jogo fez o toque próximo do círculo central. Vem trabalhando. Escancara, fez o toque. Vira na ponta esquerda. Vem trabalhando. Fez o que foi, não foi ainda pelo sistema defensivo. Já pro jogo, vem tocando bola na ponta. Abre ali com o Rafael Ramos. Perdeu, recuperou o Guarani. Domina para Luan Dias. Luan Dias dominou o círculo central. Não tem ninguém, não tem opção. Lançamento feito na ponta para Pacheco. Pacheco dominou, fez o corte. Ergueu a cabeça. Preferiu soltar essa bola ainda. Tem posse de bola para a equipe do Guarani. Domina para Luan Dias. Luan Dias fez o toque para essa Luciano. Essa Luciano tenta passar para Douglas Bacelar, não consegue, a bola volta para Jefferson. Jefferson na ponta fez o toque para Bueno. Bueno dominou, lançamento feito, tenta nas costas para Ayrton. Ayrton que sofreu pênalti, hein? Ayrton que sofreu pênalti, não conseguiu chegar nela. Chega para fazer a recuperação a zaga da equipe do Ceará. Que é isso? Você tá chamando o ar? Chamando o garçom pra trazer o pinguinha. Aí, ó. E o Jean Mila, Bugre vai virar, viu? O Caetano não trabalha mais ninguém, viu? Gerente na transmissão. E o Eric, vai bem, graças a Deus? Como é que é? Gerente, não trabalha, ele tá aqui na live, mas tudo bem, tá perdoado. Você tá dando audiência pra nós, um abraço, viu, ô Jean? Beijo no seu coração. Vem trabalhando bola outra vez aí, campeão do Guarani, soltando bola no círculo central, abre o jogo, fez o toque pra Saluciano. Saluciano faz a abertura de bola, devolução ali, Douglas Bacelar já recebeu, recolheu, fez ali o toque, domina outra vez pro Luan Dias. Luan Dias dominou, ergueu a cabeça, Pacheco passando, recebeu, recolheu a devolução pra Luan Dias. Luan Dias outra vez, vai tentar girar o corpo, vai fazer ali a inversão de bola, deu certo, domina pra Jefferson, Jefferson para o Saluciano, Saluciano para Matheus Bueno, Matheus Bueno dominou, escancarou, fez o toque para Bispo, o Bispo ajeitou pro Caio Dantas, bate pra fora! Teve a oportunidade, recebeu, Caio Dantas ficou livre, teve o desvio, escanteio pro Guarani, Albert. Essa bola não entrou por um triz, jogada do Guarani pelo lado direito, ali o Caio Dantas, ali na frente da meia-lua, ele bateu rasteiro, tentando tirar o goleirão Richard, que até pulou, mas nada podia fazer, a bola houve o desvio na zaga do Ceará, escanteio pro Guarani pelo lado direito, quem sabe agora, Gustavo Marques? Eu tô sentindo que o Bugre vai virar o jogo, vai Ayrton pra cobrança de escanteio, vai Ayrton, capricha, a bola do jogo tava nos pés de Caio Dantas, o coração bate forte, vamos Bugre buscar a virada, agora sim, Ayrton na bola, 11-10 passados desse segundo tempo, pra cobrança, Ayrton, direto fechado de cabeça para fazer o corte ali, a zaga da equipe do Ceará, a bola volta, é outro escanteio pro Guarani, Albert. Quarto escanteio pro Guarani, o segundo pelo lado direito consecutivo, Ayrton pra bola novamente. Ayrton na bola, vai pra cobrança de escanteio, tem a chance, vai Ayrton, capricha, cruzamento, passou, voltou, não deu. Tiro de meta, Albert. O escanteio ali na segunda trave do Ayrton, é verdade, né? O Pacheco veio na velocidade, mas quis dominar. Ali não era pra dominar. Ali era pra bater de primeira, jogar a bola dentro da grande área e ver o bumba meu boi. O Guarani vai apertando, obviamente o Ceará, né, nos primeiros minutos foi pra cima, né? Não deixando o Guarani ficar confortável, porém, entretanto, o Guarani domina a partida novamente. Mas agora entregou a bola. Albert, deixa eu mandar um outro abraço, né? Também para um telespectador daqui a pouquinho que me deu essa camisa, o Maicon. Alô, Maicon, forte abraço para você, o Maicon que me deu essa camisa, que eu estou vestindo essa camisa linda do Guarani, ele que foi no restaurante, telespectador nosso, e me presenteou com essa camisa maravilhosa. Um abraço, Maicon Douglas. Que eu lembro, o Maicon Douglas foi um atleta do Guarani, você lembra? Maicon, te amo, forte abraço.
Um abraço, Michael Douglas. Linda camisa, o Gustavo Marques. Não vai pedir um cepidão, tá? E já estou pedindo, tá? Não esqueça também do Albert aqui, viu? Eu não sou o Gustavo Marques, a minha pode ser M, tá? Que ele tá mais gordinho, mas a minha pode ser M. Um abraço. Você ligado e conectado junto com a gente, sobe de cabeça para fazer o corte. A bola vem caindo para a equipe do Ceará. Traz em cima, marca falta. E falta que favorece mais Albert. Que jogada linda do Guarani. Nos pés de Caio Dantas e bateu colocado. Se não fosse aquele desvio, exatamente, cara. Gol, hein? Não, que já coisa. era. O Richard já tinha ido pro vinagre. A bola acabou desviando, ele bateu certinho, né? A bola sobrou pra ele, bateu certinho com a perna direita. A bola acabou desviando, cara. Acabou desviando. E quase o Guarani faz o gol da virada. Quando o Matheus Bueno ali no campo de defesa acabou ali tendo que fazer a falta, né? Fez a carga por trás. Falta marcada ali, o camisa número 6, o Rafael Ramos se ajeita ali. 4, 5 jogadores ali do Ceará fazendo aquela conferência, né? Pra ver quem vai bater na bola, se vai ter cruzamento ou não. E ali o goleirão Vladimir ali ajeitando a sua barreira, ajeitando os jogadores do sistema defensivo. Se segura aí, Guarani. Segue na Arena Castelão. Guarani 1, Ceará também 1. A informação para restaurante Dadá. Alô, Marcelo Pinheiro, enfermeiro ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ele manda, fala meu narrador, garganta de ouro. Hoje nós ganha, saudade jovem. Tomara, Marcelo, tomara que hoje o Guarani venha voltar para Campinas com os 3 pontos. Vai para a cobrança de falta, cruzamento na grande área, passa por todo mundo. Teve o desvio, vai se perdendo a tiro de meta para a equipe do Guarani. Você ligado e conectado junto com a gente, 14:20 passados desse segundo tempo. Canais Futebol Interior, aqui nós esperamos futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado, Guarani tem 1 no placar, Ceará também tem 1, vai tocando bola ali, na verdade vai pra cobrança ali, a reposição de bola favorecendo a equipe do Guarani, com o goleiro Vladimir faz o lançamento lá pro campo ofensivo, sobe de cabeça, passa todo mundo, deixa quicar, deu certo, domina pra Luan Dias passou pra Caio Dantas, bateu, cruzada, a bola vai pra fora, eu tô sentindo que vai sair gol, o Guarani aperta e não consegue. Tiro de meta para a equipe do Ceará, Albert. O problema agora foi o Luan Dias, né? Por incrível que pareça, ele que é o jogador mais lúcido, né? O Caio Dantas, 3 jogadores em cima. Ele ali achou o Caio Dantas, é verdade, pelo lado esquerdo. Porém, entretanto, o Ayrton vinha fechando pelo meio. O erro do Caio Dantas, que é o cacuete do atacante, ele baixou a cabeça e ele não viu o Ayrton chegando. Quando vai ter 2 mudanças na equipe do Ceará, né? O Paulo Vitor e o Lucas Rian irão entrar. Vamos ver quem vai sair, o Gustavo Marques. Mas o Guarani vem fazendo o segundo tempo, assim, mantendo a pressão em cima do Ceará, assim como no primeiro tempo. Muito bom o segundo tempo do Guarani e acaba, né, levantando todas as esperanças aqui. Como o José Marcelino disse, né? Vamos, Bugre, eu acredito. Nós acreditamos, Marcelino. O Marcelo Pinheiro mandou um abraço também pra você, viu, Albert Cavalcante? Abraço. Dizendo que nós dois brilhamos aqui no Futebol Interior. E também pro Felipe Marques, filho do Beto. Filho do Betão também ligado. Ligado não, na mesa de som, né? Tá ligado de qualquer maneira. Tá ligado. No jogo. Alô, Felipe Marques. Se não for ele, meu amigo, nada funciona. Né? Não adianta, nada funciona. O Felipe Marques, ele é o mago, né? Ele é o mago dos botões. Quando ali, ó, apontando alguma coisa o ar, parece que vai haver a substituição. Vai embora o camisa número 79, né? O Matheus Bahia vai embora e vai entrar o camisa número 21, o Paulo Vitor. 79, Matheus Bahia vai embora e entra o 21, o Paulo Vitor. E vai embora aqui, eu não tô vendo quem tá indo embora aqui. E vai embora o camisa número 10, o Lucas Mugni vai embora. E vai entrar o camisa número 77, Lucas Rian. Então, Matheus Bahia, 79, foi embora, entrou o 21, o Paulo Vitor. E o Lucas Mugni, o camisa número 10, vai embora e entra o camisa 77, Lucas Rian. A informação para Hipercap Brasil. Lucas Rian, então, no lugar do Lucas, é isso? Lucas por Lucas, é isso? Lucas Mugni pelo Lucas Rian, isso mesmo. Isso, Bahia pelo Paulo Vitor. Você ligado e conectado junto com a gente. Olha aí, ó. Você ligado, você conectado. Deixa eu ver, daqui a pouco eu gravo. Isso aqui é muito abraço, Albert. É muito abraço, hein? É igual o Faustão, hein, velho? Que coisa. Olha, o cruzamento passa por todo mundo e vai embora. Ô, Albert. Diga.
Albert, por isso que... Ô, Albert... Pois não. Por isso que é legal, é importante você mandar um abraço pra alguém também que seja importante. O Miltinho disse que a picanha tá garantida pra gente, hein? Então marca aí o churrasco, Miltinho! Meu Deus! Que nós vamos aí, a equipe do rádio, a equipe dos canais Futebol Interior vai comer a picanha lá na casa do Miltinho. Você vai comer a picanha, você vai olhar pra parede assim, ó, só tem quadro do Guarani. É mesmo? Imagina você comendo aquela picanha, tomando aquela coca gelada, aquele Campari que você gosta. Aí você fica meio doidão, você fica aí você olha pros quadros. Eu vou pedir um. Tem um quadro do Guarani, um do lado do outro. Nós vamos começar a cantar aí. Aquela área do churrasco só tem coisa do Deus Guarani. do Parece que você tá no brinco de ouro da princesa, hein? Meu Deus do céu, chama nós. Muito obrigado pelo convite. Você gosta de picanha, Albert? Nossa Então pede a picanha pro Miltinho, pede. Miltinho, aquela picanha daquele jeito, hein? Sangrando. E se o Guarani vencer, ele vai fazer uma picanha pra nós. Nossa, lá, hein? se vencer? Se vencer, o Guarani vai vencer. Aí, boa. Tem tiro de meta favorecendo a equipe do Ceará. Vai mandar essa bola lá pro campo ofensivo. Richard faz a devolução lá pro campo ofensivo. Sobe de cabeça pra fazer o corte ali. A zaga da equipe do Ceará outra vez. Perde, ganha. Chega pra cortar, não consegue. O Matheus Bueno. A bola vem sobrando aqui pelo lado esquerdo pra Jefferson que faz o corte. Lançamento lá pra Caio Dantas, vai Caio Dantas, não consegue. Você ligado, você conectado, a bola vai saindo pra fora, tem arremesso manual para a equipe do Guarani. Caio Dantas tá na bola. Tá errado, né? O Caio Dantas cobrar a lateral tá errado. E quando aqui o Marcelino pergunta, né? Albert, uma pergunta, teve mudança a preparação física no Mugre? Porque melhorou muito nesse aspecto do time. Pois é, né? O Guarani teve a semana cheia, né, o Marcelino? O Guarani só teve um jogo treino numa sexta-feira, dividido em 30 minutos. Então eu acredito que o Guarani esteja voando por conta disso, assim também como o Ceará. Mas a organização, isso aí tem a mão do Marcelo Cordeiro também, que na última partida o Guarani está jogando com a mesma mesma equipe que venceu o Brusque em casa. A bola volta, reboteada, vai Jefferson para Matheus Bueno, a devolução para Jefferson, lançamento para Ayrton. Opa! Aí não! Qualquer coisa é pênalti agora, hein? Poxa vida, a emoção é tão grande. Opa mesmo. Epa! Quem fazia isso? Meu Deus do céu, não sei quem fazia isso. Quem fazia isso? Era Jorge Lafon. Lafon. Quem que foi Jorge Lafon? Era Verão, né? Isso. Saudoso, né? Ícone, né? Ícone da televisão, né? Naquele tempo a gente tinha humor de verdade, né? E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 19ª rodada, 20 minutos e 25 passados desse segundo tempo. Bugre tem um, Guarani também tem um, Felipe. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Jean Mila fala assim: o time piorou muito depois da saída do Pintado. Agora. Mentira, nem acerta. Ele fala assim: Jean Mila, o time melhorou muito depois da saída do Pintado. Agora é manter a consistência, principalmente jogando em casa. Obrigado. O Guarani vai vencer hoje, Albert. Obrigado. Vai vencer hoje. Quer apostar quanto? Não, eu não quero apostar. O Guarani vai vencer hoje. O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? É o que você quiser, sabe que eu cumpro, sabe que não, isso aí é verdade. Sabe que eu cumpro. Isso aí, e vai mudar. O Ailon, camisa número 11 da equipe do Ceará vai embora, vai entrar o camisa número 20 hoje. Repita. Ailon, camisa número 11 vai embora e vai entrar o número 28, Jorge Recalde. Isso mesmo, Ailon, camisa número 11 vai embora, entra o 28, Jorge Recalde. A informação para Restaurante do Tatá. Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem tocando a bola aí, a equipe do Guarani faz o toque com o Matheus Bueno assando no campo ofensivo para Caio Dantas, fez o pivô. Botou para correr o Luan Dias, chega para fora. Opa! Se embaralhou tudo, se essa bola fica. Olha aí, opa! O que tá acontecendo aí? Ué, dá pra ter vai pra cima, Luan Dias. Vamos chegar aí. Que coisa! O cara fica reclamando. Não reclama, velho. Não reclama, o cara levantou. Não marcou nada, velho. Tá valendo. Nossa, quando o Bacelar ali deu um.
Hadouken! Derrubou, levou o cartão amarelo, Bacelar. Bacelar amarelado pela falta que fez ali no meio campo. Pra mim não foi pra tanto também não, vai. O juizão também contemporarizou, né? Ele meteu o cartão amarelo, mas tudo bem. E aqui o Marcelino aqui, ó. Ele falou que o time ficou antes mais de 15 dias na mão do Claudinei Oliveira, né? E vimos o que houve. Na boa mão do Marcelo Cordeiro melhorou muito o time, isso é verdade. Mas assim, quando os 15 dias do Claudinei Oliveira, né? Não tínhamos Salustiano, não tínhamos Douglas Bacelar, né? Não tínhamos esses jogadores que, né? Até mesmo o Gabriel Bispo, que acabou dando uma melhora muito grande na equipe. Porém, entretanto, né? Agora estamos aí, querendo ou não, o Pintado, acho que o Pintado, ele não conseguiu extrair o que era melhor. E sorte do Marcelo Cordeiro e também agora do Alan Al, que vem pegando o melhor Guarani. Lá vem o bagulho! Lá vem Ayrton, linha de fundo, solta a bola, Ayrton! Solta a bola, Ayrton! Nada. Deixa eu mandar um outro abraço agora na frontal, Albert, pro nosso amigo telespectador. Alô, Miltinho! Miltinho Bugrino lá do Jardim Capivari, lá do Ipiranga, Bugrino, apaixonado pelo Bugre. Eu vou te levar um dia na casa do Miltinho. Boa. Você vai ficar apaixonado na área de lazer, na área do churrasco dele, só tem quadro do Guarani. Eu quero ir. Ali tem história, ali é Bugrino de muitos anos. Ele viu o que nós não vimos, hein, Albert? Ah, sim, claro. Miltinho, um abraço pra você e se tudo der certo, nós estaremos aí. Com certeza, Miltinho lá do Capivari. Tem tiro de meta favorecendo ali a equipe do Ceará. Na verdade, deu falta pra cima do capitão Salustiano, né? Graças a Deus, né? O Saulo Mineiro veio por trás ali, né? No sistema defensivo, acabou derrubando o nosso zagueiro. 24 minutos do segundo tempo. O Guarani, né? Parece estar jogando o brinco de ouro da princesa, como jogou contra o Brusque, né? Vai apertando, vai mandando aquela brasa, né? E o Ceará vai mandando aquela brasa, né? O que seria aquela brasa? Mandando brasa, indo pra cima, e o Ceará que vai se defendendo. E ó o Guarani de novo. Vem o Bugre vai vencer. O Bugre vai vencer, lá vem ali o Caio Dantas, se perdeu tudo, chega na recuperação, vem dominando a bola a equipe do Ceará. Aperta, vem o Ceará, tira. Vem tocando a bola, aperta, Guarani, passa de Matheus Bueno. Isso, Bueno! Você ligado, você conectado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. Alô, torcedor, alô, Bugrino, obrigado pelo carinho da audiência, canais Futebol Interior aqui. Nós respiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Até eu que sou bobo. Rapaz, bola em texto. Vem tocando bola a equipe do Ceará. Abre o jogo. O lançamento feito na grande área. Olha como que pode. O Guarani bem no jogo. E a outra. Deixa eu falar. Rapaz do céu. Ô, Albert, é bola em texto. Depois os outros falam, por que vocês estão felizes? O Guarani não vence o jogo, tá empatando, evidentemente, mas você vê uma melhora na equipe, né? Apresentação. O Guarani tá bem, tá jogando bem, tá partindo pra cima, e isso é importante, nos deixam aí felizes da vida, né, Albert? Exatamente, né? E o Antônio de Lima Alves, né? Ele tá falando que o palpite é 3-1 para o Guarani. Um abraço pra você, viu, Antônio de Lima Alves? E assim vamos esperando, né? Não precisa ser tudo isso aí não, viu? Pode ser mais um golzinho, já tá certo ali. Quando ali o Ayrton ali desabou, hein? Acho que vai haver mudança no Guarani, viu, Gustavo Marques? E você sabe que a gente tem, claro, saudades, né, daquele elenco do Guarani, né? Lembra aquele elenco que me dá uma saudade, o elenco da Série 2, lembra? Sim, só do time, né? Tem mudança. Nossa, vai entrar o Marlon. Você não gosta do Marlon, né? Nossa, cara, eu não gosto. Não nada contra a pessoa, tá? Mas eu acho que, bom, quem sabe, né? Ele possa aí fazer o que seja, faça a ótima partida, né? Mas o Marlon e o estreia do Marlon Maranhão, né? Que chegou nessa, né? A última contratação do Guarani. Dois Marlons, o Marlon Maranhão e o Marlon, né? Dois Lucas no Ceará e dois Marlon no Guarani. Exatamente. Agora vamos ver aí quem saiu, né? Porque eu perdi a placa, né? Mas ali eu tô vendo ali, vai sair o camisa número 10. Nossa, ele vai tirar o Luan Dias e vai colocar o camisa número 8, o Marlon. Ótimo. E vai embora o Ayrton, camisa número 30, e a estreia dele, do Marlon Maranhão, camisa número 77. Então o Marlon vai fazer a função de meia, já que o Guarani não tem meia de ofício. Lembrando que o Chay foi embora, né? O Bruno Oliveira também foi embora, né? O futebol chinês. E ali, né? Assim, o Alan Al pensa que, minha nossa senhora,
Picanha, Jesus. E ali o Marlon só encosta. Boa, Evandro. Aí sim, hein? E ali o Ayrton, né? O Ayrton que correu muito, né? Muito voluntarioso. Entra a estreia do Marlon Maranhão. E que toda sorte do mundo para o Marlon Maranhão. Vamos conhecer esse novo jogador do Guarani. Lá vem a equipe do... Repita, Albert. Foi embora, o camisa número 10. Luan Dias entrou o 8, Marlon. E foi embora o Ayrton, camisa número 30, entrou o 77, o Marlon Maranhão. Vou chamar ele só de Maranhão, tá? Não vou chamar de Marlon, não. A informação... Maranhão, você faria essa mudança, Albert, se você fosse técnico do Guarani? Camisa 77, é isso? Isso, eu não tenho meia de ofício, né? O que eu poderia fazer também é deslocar, né? O camisa número o 18, né? O Matheus Bueno, para fazer a função do Luan Dias, e colocaria até mesmo, né? O Anderson Leite, até mesmo o Lucas Araújo, 2 volantes, né? Ali, um dos 2 volantes, para poder fazer essa função, mas não colocaria o Marlon. O Marlon é muita correria, né? É muita alegria nas pernas e... Aliás, se você fosse técnico do Guarani, o Marlon não entraria nenhuma vez sequer. Né? Não, depende da situação, né, Gustavo? Né? Você vai pegar um time que dá espaços, né? Vou falar pra você que entre o Marlon e o Reinaldo, eu preferia o Reinaldo, né? Se caso ele fosse jogar de ponta. Mas ali, ele entende-se que o Marlon, ele rende mais no meio. Vamos aguardar, tomara mesmo que o Marlon faça 5 gols, mas o que ele veio apresentando nos últimos jogos, né, com a camisa do Guarani, não tem expectativa. Essa bola quando quica, meu Deus. Então, e o Kiko? É o Kiko, né? Alô, Felipe Marques, solta o vídeo, solta o vídeo. Você ligado e conectado junto com a gente. 1 pro Ceará, 1 também pro Gol. Agora o Boca vai ganhar, Albert. Guarani vai ganhar. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vem tocando a bola a equipe do Ceará na ponta esquerda, vem carregando essa bola, vai tentar fazer o corte, faz a inversão, vem tocando bola em escancara, da esquerda para a direita, vem trabalhando a equipe do Ceará, lançamento feito, olha o perigo, ixi, deixar driblar, é um perigo, corta ali, usa Luciano para fazer ali o corte, Matheus Bueno, se perdeu o Marlon, se perdeu todo o Marlon, né? Que coisa, a bola volta ali, reboteado, domina o lado direito, ih, passou ali o Lucas dominou, girou, perdeu a recuperação do Bueno, opa, sofreu toque, falta, favorecendo a equipe do Guarani, Albert. No campo de defesa, ali o Marlon ali acabou ali se atrapalhando com a bola, a equipe do Ceará com camisa número 77, o Lucas Ian, ia conseguindo, né, fazer a jogada ali, o Matheus Bueno, muito esperto, né, dominou a bola, recebeu a carga. Falta marcada no campo de defesa, 30 minutos do segundo tempo, Ceará e Guarani vão empatando por 1-1, a informação para Hipercap Brasil. Canais Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Pizza Mandará, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Chega, pelo amor de Deus. Faz o lançamento, abre o jogo, vem caindo, vem escancarando, domina o lado esquerdo, fingiu que foi, não foi. Não. Fez o corte ali, recuperação de bola, agora. É agora, Guarani, Pacheco faz o lançamento nas costas, vai Caio, Caio, escorregou, fica tranquila, para o atleta da equipe do Ceará, que vem tocando a bola próxima do círculo central, trabalha essa bola, 31 minutos, o Bugre precisa da vitória, Albert. 31 minutos, Albert, diga aí. O Jean Mila, pô, Albert, para pegar no pé do menino aí, né? Tá certo, você sabe, né, o Jean, nós temos os nossos Marlons aí também, né? O Albert não gosta do Marlon. Não é questão não gosta. Todas as vezes que o Pintado colocava o Marlon, ele reclamava. Todas as vezes que o Claudinei Oliveira colocava o Marlon, ele reclamava. Pois é, mas então, nós temos nossos Marlons aí também, viu? Quando falta aí o cartão amarelo para o camisa número 33, o Gabriel Bispo. E se eu não me engano, Gustavo Marques, eu vou passar para você os pendurados, o Guarani que joga a próxima partida contra o Vila Nova. E eu acho que o Gabriel Bispo, né, não irá participar da próxima partida. Tudo porque ele já está, né, ele está pendurado, é isso mesmo. Gabriel Bispo fora do próximo jogo. Então aí que fica, esse é o problema, né? Aí quando entra na questões de contratação, o Gabriel Bispo caiu como uma luva. Parece que ele joga há anos no Guarani. E o Guarani acaba de perder um jogador muito importante. Obviamente o Guarani tem o Lucas Araújo e também o Anderson Leite. Mas o que o Gabriel Bispo vem apresentando, né, com a camisa do Guarani
vai ser uma ausência muito sentida, Gustavo Marques. Tá certo, tem falta ali, a falta perigosa. Olha o Saulo Mineiro, hein? Trocando aquela ideia ainda com o Gabriel Bispo, quando o Alan Al está ali ajoelhado, levanta ali, né, tomando aquela, posicionando ali, ó, pra marcação, ó. Então agora é falta perigosa, viu, Gustavo Marques? Falta frontal. Meu Deus do céu, que a Nossa Senhora do Brinco de Ouro esteja conosco. Isso, tá, vai para a cobrança de falta quase ali na meia-lua. Tem falta para a equipe do Ceará. Autorizado, vai para a cobrança de falta. Golaço, Albert. Golaço de falta do Ceará, hein? Que pecado. Que pecado, Albert. Que pecado. Pelo amor de Deus. Que pecado, é só cara. com nós mesmo, velho. Não merecia, de verdade. Não merecia, né? Não merecia. Que bomba, né, do Lourenço, né? De fora da área. É gol frontal do Ceará. Que gol. Nossa. É gol. Futebol é a nossa paixão. É gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 33, passados desse segundo tempo, uma cobrança linda de Lourenço. A bola morreu no fundo do gol, é gol do Ceará. Ceará tem 2, Guarani tem 1, Albert. É uma paulada, né, do Lourenço, né? Uma paulada na intermediária, a bola tomou ali, ali o Vladimir colocou 4 homens na barreira, a bola saiu por fora da barreira, fez uma curva e caiu na gaveta ali do goleiro Vladimir, que pulou, mas nada pôde fazer. Uma bomba e saiu o segundo gol do Ceará. E aquela, né? O Guarani é impressionante, né? O Guarani tem essas oportunidades, acaba não marcando. E num golaço, né? Golaço aí do camisa número 97. E aí o Ceará faz o segundo gol. Agora na Arena Castelão. Ceará 2, Guarani 1, Gustavo Marques. Eu fico chateado, Albert, porque como eu disse aqui no comentário após o gol do Lourenço, o Guarani não merecia ter tomado esse segundo gol, porque dominava a partida, teve mais chances, né, de concluir pro gol do que o Ceará. O Ceará, uma bola parada, vai e me faz o segundo gol. O futebol é detalhe, né, Gustavo? Futebol é detalhe. O Guarani não soube aproveitar quando teve a chance de fazer o gol, até mesmo mais volume de jogo. E aí o Ceará, né, numa bola bandida, né, uma bola que né, o juiz entendeu que a bola explodiu nos braços do camisa número 33, Gabriel Bispo, acabou marcando. É agora Dantas dominou, invadiu a grande área, tirou, a bola tá viva, vai ficar nas mãos do goleiro, mas tá marcando falta que favorece a equipe do Ceará. Olha a briga, treta. Ali o Marlon. Dantas. Não, o Dantas por conta do Marlon, né, porque o Dantas ali foi dividir a bola, né, com o jogador da defesa, né, da equipe do Ceará, e a bola ficou ali, né, sobrou ali para ser dividida, e o Marlon, camisa número 8, né, ele acabou ali por cima, né, entrando por cima e acabou ali, os jogadores acabou ali, né, reclamando ali, e realmente ele acertou uma solada, né, no jogador do Ceará. Então falta marcada, o Guarani está na última colocação com 20 pontos, com essa derrota aí, como eu falo, né, o Guarani está a 10 pontos, né, exatamente a 10 pontos atrás do primeiro equipe fora da zona de rebaixamento. Fica difícil, né, Gustavo? Tá difícil. Cara, é complicado, é por isso que eu falo, né? Quando você erra muito, Albert, você não tem o privilégio de você bambear, ou como podemos dizer, vacilar. Você não tem mais gordura para queimar, você não tem o privilégio de você olhar para um lado. E é jogos como esse, que o azar está com a equipe, que o Guarani, infelizmente, para mim é melhor que o Ceará no jogo. E aí toma um gol. Se fosse em qualquer outro cenário em que o Guarani estivesse no campeonato, poderíamos dizer, uma obra do acaso, algo que acontece. Mas não pode acontecer, por conta que o Guarani não tem crédito, não tem gordura para queimar. E vai afundando mais o Guarani, fica difícil, situação complicada, mais uma derrota. Aí você vê aí a distância para o primeiro que está fora da zona de rebaixamento. Grande, né? E lembrando, né, que no retrospecto geral, né, são 20 partidas, né? 10 vitórias do Guarani, 8 empates, apenas 2 derrotas, né? O Guarani vem de 5 partidas, assim, de não perder para a equipe do Ceará, né? E agora a gente tanto, né, falou que o Guarani, após tomar o primeiro gol, o Guarani soube, né? Não sentiu o gol, né? Agora não posso dizer nesse segundo gol, né? Foi um golaço do Ceará, agora aí a Arena Castelão pegando fogo. E o Guarani vai errando bastante, vai fazendo faltas bobas. E quando ali, por exemplo, o Marlon Maranhão entrou,
não acabou não agregando nada, assim também como o Marlon. Então é o que eu falei no começo, né? O Guarani tem um time, não tem um elenco. Então você teria que ter um meia, o Guarani, né? Um meia para poder fazer essa função, né? Não você ter que colocar o Marlon para poder fazer. Ó o erro. Lá vem a equipe do Ceará, o toque feito, invadiu a grande área, faz o corte e tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Guarani. Vem tocando a bola outra vez com o João Vitor na ponta, faz o toque, domina ali com o Douglas Bacelar, lançamento feito para o campo ofensivo, tentando achar alguém, não consegue. Agora começa o desespero, o festival de erros. Complicado, é triste a situação do Guarani. Tenta ali fazer o corte, pra que fazer isso? Pra que fazer isso, Bispo? Faz o arroz e o feijão, faz o básico, solta a bola. Domina a equipe do Ceará, tá valendo nada, tem falta na ponta direita. É difícil, Albert, eu acho que a gente tem que se conformar com a situação. Vai ficando cada dia mais difícil, né? Cada rodada que entra, a situação do Guarani piora na competição, porque a distância começa a crescer ainda mais. A distância já era grande. É o Botafogo primeiro que está fora do rebaixamento. 22 com pontos. Esse resultado de derrota, quantos pontos a mais o Botafogo tem? Tem 22 com... o Guarani está com a derrota, né? 11 pontos, né? 11 pontos. Então é aquela, Gustavo. É difícil, né, a situação, quando aí o Jefferson levou o cartão amarelo, né? É igual você falou, né? Quando o Guarani precisa simplificar a partida, né? As mudanças do Guarani não surtiram efeito. Quando vai fazer as mudanças agora a equipe do Ceará, né? Vai embora o camisa no 97, o Lourenço, que fez um golaço, né? E entra o camisa número 5, o Jean Irmer, entra. E o camisa número 2 vai entrar também, que é o Rai Ramos. Vamos ver que vai sair, vai embora o camisa número 6, Rafael Ramos. Então Rafael Ramos, camisa número 6, vai embora. E entra o camisa número 2, Rai Ramos. E foi embora o Matheus e o camisa número 6, o Rai Ramos, né? Foi embora e entra o camisa número 2, Rafael Ramos foi embora. E entrou o 6, foi embora, Rafael Ramos. E entrou o 2, Rai Ramos. E o 97, Lourenço, que fez aqui esse golaço, né, de fora da área, vai embora entre os 5, Jean Irmer. A informação para restaurante do Dadá. Você ligado e conectado junto com a gente, Canais Futebol Interior, que nós respiramos futebol. E o Guarani também vai mudar, viu? Vai embora, o Pacheco correu muito voluntarioso, vai embora, camisa número 28. E entra o 2, o seu amado Heitor. Vai embora o Pacheco, 28, entrou o 2, o seu amado Heitor. Né? E aqui, né, no chat ao vivo, aqui, né, na turma, Fábio Fernandes, golaço, pra mim a barreira estava errado. Douglas Bernardes Dias, né? Só ali 4, errou, era 5, errou o Vladimir. Falcadio, pra vocês tem que ser realista, ficar tocando bolinha de lado. José Marcelino, Luan Dias em má fase é melhor que o Marlon, Ayrton Fominha é melhor que o Marlon, ruim de bola. Pois é, então aí começa, né? O Guarani tem um time, mas não tem um elenco, né? As mudanças do Guarani não surtiram efeito, muito pelo contrário, acabou piorando a equipe. Vem tocando a bola a equipe do Guarani, 40 passados desse segundo tempo. E atenção, torcedores, para você ligado e conectado, Arena Castelão, tempo e placar de jogo. 41 passado o segundo tempo, Guarani tem 1, Ceará tem 2, Ceará 2, Guarani tem 1, para Valinhos FM 87.9. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Completa a equipe do Guarani, bola vai se perdendo lá no campo ofensivo. A arbitragem está marcando falta que favorece a equipe do Guarani. Próximo do círculo central. Você ligado e conectado. Trabalha a bola, domina a equipe do Guarani com o Matheus Bueno. E Matheus Bueno faz o toque, abre o jogo, domina para João Vitor. João Vitor driblou, fez ali, nossa. Ia tentando fazer ali a cueca. Lá em Portugal fala quando você coloca a bola debaixo das pernas do adversário, se chama cueca, a famosa gaia aqui no Brasil. Olha o João Vitor, fez o toque e tocou errado. Se toca aqui na ponta pro Caio Dantas, seria uma opção muito boa. Abre o jogo, domina para Jefferson fez o toque, domina para Bispo. E Bispo já dominou, fez o toque no círculo central ali para Douglas Barcelar. Douglas Barcelar para Heitor dominou, fez o toque para Salustiano. Salustiano no círculo central, vem trabalhando, bola domina ali para Caio Dantas, fez o pivô. Abre o jogo, vem tocando na ponta outra vez, vem para João Vitor. João Vitor dominou, a devolução feita para Bueno,
se fecha toda a equipe do Ceará, vai ficando difícil. Olha o Jefferson, devolução de bola. A abertura, fez o toque para o Bueno. A bola volta com a equipe do Guarani, com o Bueno outra vez. Bueno ergueu a cabeça. Aí tentar escancarar, fez o toque, domina, vem pra cima, pra Bispo. Bispo já abriu pra Heitor. Heitor, devolução ali pro Douglas Barcelar. Douglas Barcelar passa Luciano. Luciano domina essa bola, fez o toque pra Caio Dantas. Caio Dantas fez o giro. A devolução feita, se fecha. O Ceará Guarani encontra dificuldades para ultrapassar a intermediária. A bola volta, tenta fazer o lançamento para ninguém. Recuperação da equipe do Ceará, Albert. O Guarani vai tentando, né? As últimas forças aí, né? Vamos esperar os minutos acréscimo, né? 43 minutos do segundo tempo. É aquela, né? Como você disse, né? Quando a situação tá ruim, meu amigo, só essas coisas acontecem com o Guarani. Né? Vamos agora aguardar. Quantas vezes você falou o nome do João Vitor nesse segundo tempo, né? Então, mas eu gostei dele no primeiro tempo. Então, aí que tá, né? Esse é o problema, né? Gostou no primeiro tempo, como, né, nós dissemos, né? Quando ali o Fortaleza acertou a marcação, né? Começou a agredir o Guarani mostrou os seus problemas defensivos. Isso é normal, né? É uma equipe que toma mais gols do que faz. Até aí, beleza. Mas as mudanças que o Alan fez não surtiram efeito. O Guarani precisa de um elenco, não de um time. Vem o Ceará, invadiu a grande área, ele é de fundo, tenta o cruzamento. Se joga nela, Heitor. Bola vai pra fora, tem escanteio favorecendo a equipe do Ceará, que venceu o jogo placar de 2-1. YouTube. E quando aqui, ó, Marco Oliveira. Ali quando vai entrar ali, vai entrar o dos Anjos, vai entrar, tá? O Daniel Bispo, né? Desculpa, não dos Anjos, Daniel Bispo, né? Marco Oliveira, a cara do narrador, do comentarista não tem preço. KKKKK. José Marcelino, de deixar Rafael Freitas nem no banco, o que acontece dentro do Brinco de Ouro? Nem ele, nem o Paraíso, né? Nem ele, nem o Paraíso. Aí para cobrança de escanteio, cruzamento dentro da grande área, passa por todo mundo e vai embora, a bola volta na ponta outra vez, domina, vem carregando essa bola, a equipe do Ceará, vem tocando a bola no círculo central, vem dominando, para, olha, aperta, ninguém, agora sim, vem tocando a bola, a equipe do Ceará e o Guarani aperta. Tenta ali, tentar roubar essa bola, não consegue, a bola volta, Heitor sobe de cabeça, não conseguiu, a posse de bola favorece a equipe do Guarani, que perde o jogo 44 minutos. Faltando para o tempo regulamentar ser esgotado. Canais Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Quando vai mudar o Guarani, né? Vai embora o Gabriel Bispo, 33, e entra o 39, o Daniel Bispo, né? O Bispo por Bispo, né? Daniel dos Anjos, desculpa. Gabriel Bispo vai embora, né? O camisa número 33, e entra o Daniel dos Anjos. Daniel dos Anjos. Eu tô tanto Bispo aí, acabei confundindo. O 39, né? Daniel dos Anjos entra no lugar do 33, Daniel Bispo. Agora vai pro tudo ou nada, né? Ele tira um volante, né? E vai, coloca mais um atacante. Pro tudo ou nada. Quando ergueu a plaquinha, o Gustavo Marques, amigos, mais 5 minutos de acréscimo. Agora ele tem mais 5 minutos para tentar o empate. Vem tocando bola a equipe do Guarani, abre o jogo ali com o Bueno. Bueno dominou, fez o toque ali, na verdade é o Marlon. Marlon dominou, escancarou, trabalha essa bola no círculo central. Marlon pede outra vez, mas a bola não vem para ele, domina para Jefferson. Jefferson na ponta para Marlon. Marlon dominou, ergueu a cabeça, fez o corte de devolução para Jefferson. Jefferson fez ali o toque, deu certo. Vem o Guarani, linha de fundo, correu mais do que a bola vai para fora. Tem tiro de meta. Pois é, né? Aquela, né? O Guarani precisa caprichar mais, né? Bom, a gente já batendo já, né? 19ª rodada, última rodada do primeiro turno. O Guarani precisa caprichar desde a primeira rodada, nós estamos falando isso, né? O Marcelino falando, Albert, será que o nosso amigo Pastana não vai trazer mais jogadores? Pois assim não dá para chegar Reinaldos e Marlons. Os Marlons não tocaram na bola, é isso mesmo. O Guarani tem um time, né? Nós vimos aí no primeiro tempo o Guarani com um time organizado, mas não tem um elenco. E acaba ficando assim, né? As mudanças não surtem efeito. O quê? O que nós vamos falar no fim do jogo? Acho que... Olha, lá vem os homens. Lá vem a equipe do Ceará. Azeitou, driblou primeiro, abriu o jogo, dominou na ponta. Vem carregando essa bola, vai tentar fazer o cruzamento. Passa do primeiro, chega batendo pro golaço do Ceará. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É
Gol do Ceará. Que fase. Que fase, que fase, que fase. Não há palavras, não há mais o que falar, não há mais o que dizer. O que resta é chorar, meu amigo. E outro golaço, né? Eric Pulga, segundo gol, né? Fez o primeiro, né? 6 gols no campeonato, né? E ali ele fez a jogada, né? Pelo lado direito, que seria o lado esquerdo da zaga do Guarani. Ali o Jefferson, né? Deu bote no vento. Ele passou e bateu pro gol. Bateu por cima do goleiro Vladimir, né? A bola acabou estourando, né? Explodindo no travessão. E bateu na trave e acabou entrando. Terceiro gol do Ceará. Ceará 3, Guarani 1. Né? E volto a dizer, o Guarani no segundo tempo irreconhecível. O Guarani fez o primeiro tempo, né, muito acima e o segundo tempo muito abaixo. E mais um golaço. Então assim, amigo torcedor, né? Última rodada do Campeonato Brasileiro. O Guarani teve as chances, né, de poder até mesmo sair com empate. Porém, entretanto, né, mais uma vez, né, mais uma jogada individual, mais um erro e agora já era, né? Agora é pensar na próxima partida e vem o Ceará de novo, Gustavo. Pensar o quê? Na próxima partida, porque essa aqui já foi, já deitou. Né, aqui ó, Marcos Oliveira, Albert, é brincadeira, você é um cara legal, tamo junto, irmão, tamo junto. Silvio Seico, jogaram como nunca, perderam como sempre, kkkk. José Marcelino, vergonha, vergonha, time começou o primeiro turno e termina mal o segundo turno, tá vendo, diretoria amadora. Rafael Cadil, esse goleiro é muito ruim, pelo amor de Deus. Jamila, esse Vladimir não servia para ser terceiro goleiro do Santos, porque acho que o 17 titular no Guarani, é verdade, até esquecido desse detalhe, ele salvou, mas acabou engolindo, né? José Marcelino tá colhendo o que plantou, diretoria. Marcos Oliveira, que fase, deixou o cara sentado e o goleiro também aceitou. Pois é. Fábio Fernandes, caraca, só golaço. Bugler não mudou de time. Roberto César Santos, cada golaço. Hoje foi a noite dos golaços mesmo. Palpite, né? 59% de vitória do Ceará, 30% do Guarani e 9% empate. Fábio Fernandes, só golaço e um pênalti ridículo. Pênalti foi pênalti mesmo. O Guarani, ele, né, na Arena Castelão, o Guarani que vinha com a invencibilidade, né, contra nas últimas partidas, 5 partidas sem perder para o próprio Ceará. O Guarani que precisando dos 3, mais um. Pra quê? Pra quê? Né? Trabalha a bola o Marlon abre o jogo, fez o toque ali pro Luan Dias pra Marlon. Marlon fez o toque nada, o Luan Dias já saiu faz tempo. O Luan Dias tá no lugar do Marlon. Meu Deus do céu. E quando vem os homens. Vem dominando outra vez a equipe do Ceará, abre o jogo, fez o toque de carrinho para fazer o corte. Heitor domina, fez o lançamento, domina, vem na correria total, faz a inversão de bola. Vem dominando aqui na ponta pro João Vitor. O João Vitor dominou, pedalou, abriu, escancarou, deixou. Solta a bola, João Vitor. Pelo amor de Deus. Aí não arruma nada e chega fazendo falta. Vai ser expulso. Tem que expulsar mesmo. Olha lá, o João Vitor ali, ó. João Vitor ali já brigando ali com... João Vitor, esquece, meu amigo. Não ganha na bola, não adianta ser na força, né? Tem que fazer isso aí quando tiver a bola no pé, né? E quando ali, ó, Fábio Fernandes, humilhação. Quando volta o Pegoraro e o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, ele já está ele está em processo de recuperação, já, né? Vai dar voltas em campo, mas acho que até pegar ritmo de jogo, vamos ver aí que rodada que ele volta. Já o Pegoraro é mais, né, mais complicado, né? Por conta da cirurgia, não tem previsão de volta. E o Thiago Moreira chegou. Fazia tempo que você não... Você lembra do Thiago Moreira, Gustavo? Não, Thiago Moreira não, uma vez falou que iria pegar nós uma vez. É ele. Pegou? Não, graças a Deus não. Thiagão, um abraço, viu? Quando acaba o jogo. Ergue os braços. O senhor Kleber Ariel Gonçalves Silva. O Guarani perde outra vez. 3 para a equipe do Ceará, 1 para o Guarani. Final de jogo, Bugre não consegue a vitória, perde pelo placar de 3-1. Falar o quê, né? Tristeza atrás de tristeza, derrota atrás de derrota. O Guarani segue na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogamos como nunca e perdemos como sempre. Vamos ouvir aí o zagueiro Salustiano. E permanece na última posição. É difícil nessa hora, né? A fase difícil a gente tá passando, nosso time é muito bom. A gente provou isso hoje,
Ceará ganhou o jogo nas jogadas individuais do Pulga. O Lourenço fez um golaço de falta ali. A gente controlou a maioria das ações do jogo, cara. E a gente foi... Cara, os caras estavam num dia bom hoje. Eles chutaram lá e fizeram os gols. O futebol é assim. Infelizmente, mas a gente não vai deixar de lutar. A gente fecha o primeiro turno agora e vamos iniciar esse segundo turno em casa contra o Vila Nova, já buscando a vitória para ser reabilitado dentro da competição. Tá aí, né? E o que ele disse eu também concordo, viu, Salustiano? Eu concordo, né? Que a equipe do Guarani é muito boa. Isso aí eu já não posso, né, dizer tão assim, mas eu concordo que, né, só foi esses lances. E o futebol decidiu no detalhe. Escanteio, falta, né? Então, no detalhe o Guarani perdeu. O Guarani não cria no detalhe, né? E acaba saindo com essa derrota aí, né, ridícula, né? Ridícula. Última colocação do campeonato, né? 11 pontos atrás 10 pontos, né? 11 pontos atrás da equipe do Botafogo, a primeira equipe que está fora da zona de rebaixamento. E agora é tentar remar, agora, né? Agora ele disse de virar chavinha, né? Não virar chavinha, né? Mas na verdade aí o segundo turno, né, todo se Guarani. E nós fizemos essa projeção, Gustavo Marques, no Campeonato Paulista. Se em cada 12 jogos o Guarani fizesse 10 pontos, a gente tava na roça. E assim tá sendo feito, né? Vamos aí esperar aí que o Jamila aqui, ó, agora é no mínimo ganhar todos os jogos em casa, pois é, né? E torcer para que os outros que estão, né, à frente, né, não pontuem, que fica mais difícil. Domingos Bergantin Júnior. Boa noite, meus amigos. Gustavo e Albert, mais um jogo, hein? Não vejo a hora do início da recuperação. Será que ainda posso ter esperança? Acredito que sim. Acredito que sim. O Raimundo Dias, eu falei que era 3-1 pro Ceará, pois é. E o engraçadinho lá, tem que... Cadê? Quem foi que falou pra mim? Mandar meus Campari, né? Não foi, ele fez a... Mas, porém, entretanto, o Guarani é isso, né? Última colocação, cara, 11 pontos. 11 pontos, cara. Quem imaginar? Primeiro tempo, o Guarani se superou no segundo tempo, né? Tomou o segundo gol, o Guarani não teve a tranquilidade e as mudanças, né, não surtiram efeito, como vocês acham que eu pego muito no pé do... como é que é? No pé do Marlon, né? Aqui, ó, Gorila Guerreiro. E agora, Gustavo Marques e Albert Cavalcante. Vão cobrir a Série C ano que vem? Thiago Moreira, sempre foi isto, né? Então, agora nós começamos aí, né? Obviamente, mandar um abraço pra vocês aí, né? Ouvir aí, vira chacota, né? Vira chacota. Não há movimentação, não há, né, nada de novo. E aquela 3-1 no Lombo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o final de jogo, com o fim de jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quero 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Gustavo Marques. Positivo, estamos de volta aqui com Fim de Jogo, aqui pelos canais Futebol Interior. O Guarani foi derrotado pelo placar de 3-1, jogando no Arena Castelão pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ficando aí quase que impossível a reabilitação, né? Vamos colocar o Guarani cumpre tabela nesse Campeonato Brasileiro Série B, porque difícil, é apenas uma campanha milagrosa, uma campanha de campeão nesse segundo turno para livrar o Guarani do rebaixamento, sem ter o privilégio de tropeço, sem ter o privilégio de errar. Então, situação complicada. Eu acho que entra rodada e sai rodada, o torcedor vai se conformando, Albert. O torcedor do Guarani já vai se conformando, já vai se preparando, né? Porque o ano que vem é simplesmente jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Aí que tá. Será que o Guarani tem estrutura? Tem, né? Será que o Guarani tem condições de voltar para a Série B? Porque cair para a Série C, meu amigo, é fácil. O difícil é sair dela. Por quê? O time que tá na Série C não tem cota de porcaria nenhuma. Não tem cota de TV. Quem vai querer patrocinar um time na Série C do Campeonato Brasileiro? Então muda todo um cenário. Complicado. Estamos preparados para disputar uma Série C? Eu acho que é hora da gente já começar a refletir, a analisar e já conversar sobre isso. Fazer, Albert, um planejamento para o Guarani no Campeonato Brasileiro Série B, da Série C, porque a Série B já foi há muito tempo. O Guarani perde e para mim já está rebaixado. Pois é, né, Gustavo Marques? A situação, né, já é difícil. Agora com esse resultado ainda fecha o primeiro turno, né? E o Guarani na última colocação. E a matemática é simples, né, Gustavo? É vencer ou vencer, mas nós estamos aí nessa vencer ou vencer desde a segunda rodada, né? E lembrando, né, que todas as dificuldades do Guarani, além de, né, você disputar uma Série C, cai bruscamente as suas rendas, né? A sua renda cai. Né, você lembrando que antes de uma Série C você tem que disputar um Campeonato Paulista que é super competitivo. E lembrando que o Campeonato Paulista, né, você sabe, né, nós sofremos pra caramba nesse Campeonato Paulista. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? Ou você gasta agora acreditando que o Guarani possa se recuperar no campeonato, ou você vai segurar sua verba para fazer um Campeonato Paulista razoável para se manter, para não perder as cotas. O Campeonato Paulista que é muito boa, né? Por mais que sejam 12 rodadas, é muito boa. E disputar uma árdua, dura e difícil Série C. Nós, infelizmente, já
né? Passamos por isso, ficamos um bom tempo na Série C, né? E infelizmente tem que jogar real, né? Somente aquela, um milagre. Batemos muito nessa tecla, né? Já foi a petição para tirar o Ricardo Moisés, né? Trouxeram o Pastana, o salvador da pátria, mas os resultados não aparecem. Trocamos treinadores, temos, né? E aquela, né? O Anaal pegou o vácuo do Marcelo Cordeiro e acabou aí sendo derrotado com a mesma equipe. Enquanto o Guarani, né? Você perde um meia e coloca o Marlon, não nada contra a pessoa, mas pela função, né? Pela dinâmica da partida, é isso que acaba acontecendo, né? No primeiro tempo o Guarani dominou, né? 1-1 foi justo pelo que o Guarani criou. No segundo tempo começou bem, quando o Ceará apertou, né? O Guarani tomou o segundo gol e já era, né? A luta que o Guarani teve no primeiro tempo após tomar o primeiro gol, o Guarani não teve no segundo tempo. E a equipe do Ceará acabou sobressaindo, uma equipe de qualidade também, né? E nós vimos nitidamente que o Ceará respeitou muito o Guarani no primeiro tempo. O Guarani teve chances aí de fazer, teve chance no segundo tempo também de fazer aquele gol com o Caio Dantas. A bola acabou desviando na zaga e acabou tomando aquele gol, 2 golaços, né? Um do Lourenço, né, de falta, que vimos o lance aqui, o Vladimir colocou 4 homens na barreira para poder ver a bola passando, né? E a bola ali foi literalmente ali no canto dele, né, cara? E o gol também, o gol do Eric Pulga, né? Que acabou ali deixando o Jefferson ali a ver navios e mandou a bola para dentro do gol, né? Por cima a bola pegou ainda na trave, caprichosamente pegou no travessão e pegou na trave. Então, Gustavo, vai ficando difícil, né? Fazer um segundo turno de campeão. E você sabe, né? Segundo turno de campeão, uma equipe que só venceu no ano 4 partidas, é muito difícil. É muito difícil. Infelizmente, né? Nós temos já que começar a se preparar para o pior. É possível reverter a situação? Sim, provável, pelo que vem jogando, pelo que vem apresentando. Não, né? Porque agora, né, pelas minhas contas chulas, né, você vai ter a partir de agora, né, próxima rodada, você vai ter 57 pontos em disputa, Gustavo. 57 pontos em disputa, né? Você vai ter mais 19 rodadas pela frente, você vai ter um segundo turno inteiro. Cara, 57 pontos, né? Uma equipe que conseguiu no primeiro turno 11. Se o Guarani manter essa média, o Guarani vai antes da metade do segundo turno, o Guarani vai ser rebaixado. Dependendo como for a situação, o Guarani pode ser, né, por incrível que pareça, já, né, na 10ª rodada já está, né, está aí rebaixado. Então, 57 pontos, Gustavo. O Guarani tem 57 pontos para disputar. Além de vencer os seus jogos, tem que torcer para os que estão, né, acima não vencerem, né? Então tem o Botafogo, você tem que mirar o Botafogo, né? Você está aí o dobro, né? O Botafogo tem 22 pontos. E agora é remar. Agora é remar e ver qual vai ser a real do Guarani, né? Eu acredito que é muito difícil essa situação. Muito difícil, primeiro turno você fechar com 11 pontos. Acho que nem o ABC, eu vou dar uma pesquisada aqui, na 19ª rodada, quantos pontos o ABC tinha, né? O Osmar Gangar, fala sério, esse Guarani não merece ter caído. Indicação, Albert, Gustavo, Thiago Moreira. Guarani é igual gnomo verde, pequeno, ainda tem tonto que acredita. Eu sou um deles, o Thiago. Silvio Seico, maior de Campinas, não está sendo nem o maior do bairro. José Maduro, mais um técnico não vai durar, pode se preparar para mais um. Fábio Fernandes, esse chute nem com 9 jogadores na barreira pegava. Felipe Moreira, assume amanhã. Marcos Oliveira, estou sempre acompanhando o canal com o Corsato, mas acompanho vocês também, muito obrigado, viu? Raimundo Dias, boa transmissão, vocês são demais. Marcos Oliveira, vocês são tão legais e respeitosos que eu não consigo brincar com vocês. Sou Ponte, abraços e boa sorte para vocês, obrigado. Obrigado, não, mas tamo junto. É o Marcos Oliveira, né? Um abraço aí pra todos aí. Faz parte, viu, gente? A situação nossa ali, mas faz parte, né? Faz parte. Quando, né, a situação que vocês estavam ano passado também havia uma brincadeira dos torcedores, né? E assim vai. Esse é o bom do futebol, né? Manter, por mais que a situação seja difícil, a gente ficar puto mesmo, né? Ficar puto, ficar louco da vida.
Mas essa é a graça no futebol. Quando isso acabar, né, que estão tentando de todas as maneiras acabarem com isso, aí não tem mais graça, né, Gustavo? Albert, eu de verdade eu não sei mais nem o que falar. Acho que já esgotei todas as minhas falas, os meus pensamentos. É aguardar. É aguardar. Sendo que na última rodada eu disse que o Guarani era aquele paciente que tinha mexido os dedinhos, né? Hoje sofre mais uma parada cardiorrespiratória. Não fala essas coisas não que eu não aguento. Hoje sofre mais uma parada cardiorrespiratória. Infelizmente, né? O Guarani que esboçou uma melhora no quadro clínico, né? E aí, hoje, às 23 horas desse dia 6 de agosto, o Guarani acaba de sofrer mais uma parada cardiorrespiratória. E a família, que são os torcedores, que estão lá fora esperando a conversa pro médico, o médico olha pra família e fala assim: agora só Deus. Sabe orar, mãe? Sabe rezar? Então reze, porque não é nada mais que a gente possa fazer. O Guarani hoje sofre a morte cerebral. Ou não, né? Pô, já decretou a morte do paciente, Gustavo? Já decretei. É difícil, tá decretando então. Mas é aquela, né? Eu acredito, né? Por mais que seja mais chover no molhado, né? É difícil, viu, Gustavo? 57 pontos em disputa. Tem que ser aí um campeonato de campeão. E agora que o Felipe Marques voltou, vamos chamar o comercial? Então vamos pro break, logo nós estaremos de volta aí. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quero 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Vamos agora com o comentário final.
Calma, não é assim, sim, você pega o nosso Felipe Marques de calça curta. Vamos lá. Vamos agora com o comentário final. Agora, o comentário final. Alô, meus amigos do rádio. Alô, meus amigos dos canais Futebol Interior. O que dizer da situação do Guarani? Pífio, péssimo. Vamos lá, 2 pontos. Um primeiro tempo bom. Primeiro tempo, o Guarani poderia ter saído como vencedor. Ou seja, merecia ter saído como vencedor. Mas é aquela que todo jogo eu falo, Albert. Pode fazer 1, 2, 3 gol, leva 4, leva 5, leva 6. Aí não adianta de nada. Não adianta o meio campo bombardear. Não adianta o meio campo criar jogadas. Não adianta o Caio Dantas ir lá mandar a bola pro fundo do gol, sendo que a gente tem deficiência na parte defensiva e as falhas acabam resultando em gol do adversário. Derrota. São erros que deviam ser ajustados ou corrigidos, porque é aquela que eu sempre falo. O Guarani não tem gordura para queimar. O Guarani não tem crédito. O Guarani não tem privilégio para poder errar dentro de um campeonato onde o último time que está fora da zona de rebaixamento tem uma diferença de 11 pontos para o Guarani. Como é que você erra? Como é que você tem o privilégio? Não pode errar, meu amigo. Tem que entrar para vencer. Tem que errar para não errar. Tem que entrar para não errar, até porque o futebol é um jogo de erro, Albert. Quem errar menos ganha o jogo. Então, se o Guarani entrar errando, vai perder. E se perder, vai cair. Eu como torcedor, há mais de 17 anos que eu torço por essa instituição, Guarani Futebol Clube. Eu assino, dou atestado. Eu, como torcedor, para mim, o Guarani está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Por que, Gustavo? A diferença é muito grande, Albert. A diferença, nós falamos da diferença de 11 pontos. 11 é muito jogo. Moralmente está rebaixado, né? Moralmente está rebaixado. Por mais que o Guarani... você vença 3 jogos, como é que você vai ter a certeza que o adversário vai perder 3 jogos? Então, e outra coisa, o Guarani, por mais que o Guarani possa conquistar aí esse milagre, né? O Guarani pode conseguir aí uma arrancada, né? Ou até mesmo chegar na última rodada precisando, né? Que esse é o problema, né? Precisando de alguns resultados, né? O Guarani moralmente está rebaixado. Assim como aconteceu no Campeonato Paulista. O Guarani se livrou do rebaixamento, sim, mas moralmente, pelo Campeonato Paulista que o Guarani apresentou, né? Na última rodada contra o Sub-17, né? A gente brinca, Sub-17 do RB Bragantino. O Guarani, se tivesse perdido a partida, né? Houvesse o Ituano tivesse vencido, etc, etc, moralmente o Guarani foi rebaixado. E a Série B, todos nós sabemos que o que credencia uma equipe a subir e também a descer é você ter o famoso a continuação, né? O campeonato, ele é um campeonato que você tem que ter o critério, né? Você tem que ter saber jogar o campeonato. E o Guarani, que por muitos, o ano passado, né? O ano passado o Guarani na 30ª rodada caiu de bico, né? E o Guarani ainda vive em 2023. Você tem que ter a regularidade. Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é regularidade. E o Guarani está sendo irregular. O Guarani que tinha, né, que no retrospecto contra a equipe do Ceará, tem um retrospecto bom. Agora é a terceira derrota de 21 partidas. É a terceira derrota da equipe para a equipe cearense, né? E o Ceará também lutando por algo. E o campeonato do Guarani não tem que esse campeonato não é o nosso. Que normalmente você tem alguns jogos que você, por exemplo, precisa jogar contra o Santos, né? Que briga lá em cima, o Sport. É realmente a realidade totalmente diferente do campeonato que nós disputamos. Entre aspas, são mini campeonatos. Mas o problema do Guarani são as outras 19 equipes.
Não existe mais aquela equipe, aquelas 3, 4 equipes que você vai jogar e um empate é para ser comemorado. Hoje não. Hoje as 19 equipes que o Guarani está enfrentando, todos o Guarani não tem a força, né? A força para combater. Bato na tecla, o Guarani arrumou um time, né, de 1 a 11, equipe, né, nominalmente, né, o que possa mudar, né, fazer a mudança, o Guarani não tem, né, aí fica-se, né, aí, o que aconteceu com o Paraíso, que nem no banco está, né, aonde estaria o meia, né, para poder substituir o Luan Dias e você não precisar colocar o Marlon para fazer essa função, né, então você acaba mudando os treinadores, né, e o resultado é o mesmo. Porque o Guarani precisa de um elenco. O time o Guarani tem, de 1 a 11. Mas o Guarani precisa de um elenco. Quando precisa mudar, não tem jogadores de reposição à altura para o Guarani. Como batemos na mesma tecla, quando abriu a janela, que o Guarani trouxesse outros jogadores que pudessem ser titulares. Né? Achamos aí nossa espinha dorsal, Vladimir, Pacheco, Douglas Bacelar, o Salustiano e o Jefferson, beleza. E quando eles não estão? Né, o que iremos ofertar, como diria o técnico Humberto Louser? É isso, né? O Guarani, primeiro tempo, ok, né? Se fosse para ter um vencedor no primeiro tempo, acredito que o Guarani poderia ter sido o vencedor no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Guarani perdeu para ele mesmo. O Guarani, o maior adversário do Guarani é ele mesmo, Gustavo Marques. Positivo, esse é o comentário final. Comentário final. Isso aí. Vamos agora com o comentário final do Instagram. Agora o comentário final. Se um amigo meu me perguntasse: Gustavo Marques, como é que tá aquele ente querido seu que tá internado no hospital? Eu iria dizer assim: os médicos me procuraram ontem como chefe de família e disse assim: ore, reze, porque a gente já fez o que podia fazer. Agora é só um milagre pro seu irmão sair dessa. Morte cerebral é o que acontece no Guarani. Pra mim, o Guarani já tá rebaixado pra Série C do Campeonato Brasileiro. Comentário final. Vamos agora então, sem perca de tempo, e aliás, o Albert e o Felipe, tem previsão na hora que o técnico do Guarani vai conceder a entrevista? Sem link? Jogo fora de casa é complicado, né, Albert? É complicado quando a gente não tem WhatsApp, não tem esses meios, né? Lá se é pelo, né? Se é ainda pela fumaça, né? Aí tudo bem, é complicado. Agora com a tecnologia que todos nós temos hoje, é difícil, né? Tem algumas pessoas que não respondem o WhatsApp assim como você, mas é por opção. Eu, né? Quem não por responde opção, o WhatsApp é o senhor. por opção. Tá? Aí o agora senhor não tem moral pra cobrar ninguém em relação ao WhatsApp. Que do mesmo jeito que o marketing do Guarani, que a assessoria de imprensa pode enviar uma mensagem via WhatsApp, o senhor que tem o WhatsApp nas suas mãos não tem 5 minutos ou 2 minutos do seu tempo para poder responder um amigo. Então o senhor não tem moral nenhuma para querer dar lição de moral e cobrar alguém relacionado ao WhatsApp. Mas eu já dou dia que o senhor responder. Aliás, como diz um grande influencer, nós respondemos aquilo que nós temos interesse. Sim. O Guarani perdeu. Sim. Que interesse tem da diretoria falar, da assessoria de imprensa falar? Mas assim, o porta-voz, né? Lembrando que quando eu lhe prometi o videogame, o senhor mandou 151 mensagens pra mim. Mentira. Não esquece, quer que eu mostre aqui? Não, o que não você, esquece o que você falou? O que você falou pra mim? É aquela. Não. Quando temos interesse, nós respondemos. Negativo. Então o senhor não tem moral pra cobrar a diretoria, o marketing, a assessoria de imprensa do Guarani relacionada ao WhatsApp. Então vamos lá, né? Primeiro vamos começar de trás pra frente. O senhor que pediu, manda mensagem pra mim que eu vou esquecer. Eu mandei. Aí, a questão não é quem manda, a questão é que você teve tempo. Você manda pra mim que eu vou esquecer. Aí o que mensagens. acontece? Aí o Gustavo Marques, ele me presenteia com aquele videogame maravilhoso, né? Game Stick. Cara, eu não tenho tempo. Ou eu jogo ou respondo o WhatsApp.
Para, a culpa é sua. Para, Albert. Concorda comigo? Para. Olha lá, Felipe Marques. Ou eu jogo, porque assim, ó, pra você ter ideia, filho, ou eu jogo o Bike Master Quartz. Cornetar na narração. Que narração mandrake? Tem nem vergonha, mas pra nada cornetar, tem tempo de mandar mensagem. Mas aonde eu estava? Você sabe? Então, eu estava na minha casa. Quando eu não respondi, eu estava na minha casa. Não, mas ali, mas não teve jeito, né? Entendi. Ali... Não, a questão não é essa. Eu dei só um exemplo. Quem quer responder, responde. Você não tem 1 minuto, 30 segundos do teu tempo pra você mandar. Opa, Gustavo, desculpa a demora pra te responder, eu não tive tempo. Jefferson, Zaga. Entendeu? Então, não vem cobrar a diretoria do Guarani. Matheus Bueno. Tá? A narração do Gustavo. Davi Ricardo. Dado direito. Eu falei, mas caramba, cadê meu Gustavo Marques? Cadê meu narrador? Lourenço, toca a bola. Não sei o que tem. Eu falei, meu Deus do céu, acho que tá, né? Tá com algum problema. Aí eu mandei uma mensagem no WhatsApp. E aí, Gustavo, tudo bem? Tá tudo bem com você? Não, você não mandou isso. Você falou, puta narração mandrake. Tá? Aí você teve tempo de cornetar. Mas voltando agora da assessoria de imprensa, agora é sério mesmo. Ele é o porta-voz, né? Eles são o porta-voz da torcida com o time. Mas nós sabemos como, né? A toda dificuldade, como disse o Felipe Marques ali, ou até mesmo o Gustavo Marques, né? Aí não tem internet, né? Não deve ter internet, né? Os cabos ali devem ter enrolado, o caminhão passou, levou tudo. A gente entende, mas estamos no aguardo. O caminhão também levou lá no Caetano também, os fios da rede. Mas no Caetano não pode. Internet? Mas no Caetano lá eu trabalho. Entendi. Eu tenho 2 celulares, um da empresa e outro do particular. Eu não posso usar, eu só posso usar um só. Então se a gente morrer. Eu vou ficar sabendo quando chegar em casa, lá por umas 4 horas. Igual aquele dia que eu mandei mensagem pra você. Isso que é amizade, né? Mas eu te amo. Que faz. Vamos então com as notas do jogo, Albert Cavalcante. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então com as notas do jogo, começando com o goleiro Vladimir, Albert Cavalcante. Vamos fazer que nem semana passada? Vamos começar com... Nossa, graças a Deus. a defesa do Guarani, incluindo os laterais. Vladimir, Pacheco, Douglas Barcelar, Salustiano e Pacheco. Vladimir salvou no primeiro tempo, nos 2 gols. Desculpe, Jefferson. Desculpe, Vladimir, Pacheco, Douglas Bacelar, Salustiano e Jefferson. Que pra você falou? mim, eu falei Pacheco 2 vezes. Tá. Não, mas é Pacheco mesmo. Vladimir salvou no primeiro tempo, né? No primeiro gol não teve culpa, né? Agora no segundo e no terceiro, não sei não, viu? Vladimir ali pra mim, não sou goleiro, tá? Mas pra mim ele errou, deveria ter colocado mais um jogador na barreira, acabou ali tomando um gol ali, tentou ver a bola de onde ia sair e acabou sendo surpreendido. E no terceiro gol também ali, né, ali por mais que o Eric, né, Eric Pulga, né, fez um golaço, né, mas assim, pra mim houve ali, né, houve a falha do Vladimir que, né, por mais que poderia ter créditos, né, tem créditos, mas né, a situação não deixa não deixa que cometa esses erros. Essa é a minha opinião. Pacheco, nota 5, né? Pacheco foi, né? Ele foi bem no primeiro tempo. O sistema defensivo no primeiro tempo do Guarani funcionou. No segundo tempo, Mario Jefferson, no segundo gol, no terceiro gol, meu Deus do céu, né? Entregou a paçoca. E o Bacelar e o Salustiano se viraram o que pôde, né? Então, assim, a média pra zaga bugrina hoje é 4, viu, Gustavo? 4, então, pra zaga do Guarani. Vamos com a volância? Vamos lá. Vamos com o Bispo e Matheus Bueno? O Matheus Bueno, carteador, né? Ele recebe, toca. Um jogador inteligente. Primeiro tempo funcionou assim como o Gabriel Bispo. Depois, no segundo tempo, até com as mudanças, depois com o técnico Alan acabou mexendo na equipe, acabou desfigurando um pouco aí o sistema no meio campo, né? E você também pode colocar o Landias também, né? Nesse meio campo, né? Você colocou os volantes, o Gabriel Bispo e o Matheus Bueno até que entregaram, cara. Primeiro tempo entregaram, segundo tempo, assim como toda a equipe, caiu de bico. E o Luan Dias, a gente precisa mais do Luan Dias, né? Precisa mais do Luan Dias. Né? E ele tem a mais, ele é o camisa 10, ele é aí, ó, o carregador de piano e ele vem deixando a desejar, né? Nota 4 aí pro meio campista do Guarani. Ayrton, João Vitor e Caio Dantas. O Ayrton correu bastante, foi substituído por cansaço, infelizmente. Caio Dantas, autor do gol, artilheiro do Guarani, mas aquela, né? Vai morrer de fome.
E o João Vitor só o primeiro tempo, o segundo tempo sumiu. Pelo gol do Caio Dantas fez, né? Mas o Caio Dantas foi o que mais lutou. É uma nota 5 para o ataque do Guarani. Alan Al. Alan Al, ele foi ele ouviu o Marcelo Cordeiro, né? Usou a mesma equipe que venceu o Brusque, porém, entretanto, quando precisou mudar, não posso nem dizer que é culpa do cara. Eu não posso pôr a culpa na Alan Al, né? Me dê uma limonada que eu farei um belo suco de limão, né? Não adianta, né? Você olha no banco de reservas aí, meu amigo, você vê Marlon, Reinaldo, né? As mudanças, o Daniel dos Anjos entrou, não fez nada. O Marlon Maranhão não vi pegando a bola, né? O Marlon, então, nem se fala. É isso, se o Guarani não se reforçar, tá na roça. Quer dizer, já estamos na roça, né? Estamos na roça da Série C. Nota 4 para Alan Al. Essas foram as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Estamos de volta junto com vocês aqui pelos canais Futebol Interior, a direção executiva de Elcio Paiola, a direção comercial de Giovanni Paiola, a direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, mesa de áudio e vídeo Felipe Marques, e também estamos pela Rádio Valinhos 87.9, presidente Wagner Faneco, equipe técnica Mayra Siqueira e Felipe Carvalho. Um rápido intervalo, voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Isso aí, estamos de volta aqui pelos canais Futebol Interior. O Silvio Seico fala assim, uma dúvida, que emissora passa os jogos da Série C? Rede Vida, o canal da família.
É o Rede Vida que passa? Brincando. Bom. Classificação, Albert, do Campeonato Brasileiro Série B. Vamos lá, passar a classificação do Campeonato Série B, né? Após o término da 19ª rodada, ou também conhecida como o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Em primeiro veio o Santos com 34 pontos, segundo o Novo Horizontino com 33, em terceiro veio o Mirassol com 32 e na quarta colocação, fechando o G4, o Vila Nova com 30. Né? O G4 formado com 3 equipes de São Paulo. Na quinta colocação, América Mineiro com 30. Na sexta colocação, com a vitória, o Ceará, né, pulou, né, para a sexta colocação com 29 pontos. Fica aí a 1 ponto do G4. Na sétima colocação, o Sport com 29. Na oitava colocação, Operário, Ferroviário, na oitava colocação com 29. Na nona colocação, a Ponte Preta com 26 pontos. Na décima, o Goiás com 25. Na 11ª, o Avaí com 25. Na 12ª colocação, o CRB com 24. Na 13ª colocação, o Amazonas com 24. Só o Guarani mesmo, cara. Só o Guarani mesmo. Só o Guarani mesmo. Isso aí é inacreditável. Paysandu na 14ª colocação com 24. E o Curitiba vem na 15ª colocação com 23. E a 16ª colocação, o Botafogo com 22 pontos. Z4 do Campeonato Brasileiro. Chapecoense, 17ª colocação com 19 pontos, assim como o Brusque, vem na 18ª colocação com 19 pontos. O Ituano na penúltima colocação com 19 pontos, na 19ª colocação com 13 pontos. E na última colocação, o Guarani. Ei, Guarani. Última colocação com 11 pontos. Então vamos passar os jogos, né, a tabela de jogos da Série B, dessa rodada, né, que fechou essa rodada agora com a derrota do Guarani por 3-1 contra o Ceará. Na sexta-feira, né, o Brusque empatou com o América Mineiro por 0-0, aí meu ouvido. O Santos empatou em casa com o Sport por 1-1. O Botafogo venceu em casa o Curitiba por 2-0. O Amazonas venceu também em casa o Ituano por 1-0. A Ponte Preta, no Moisés do Carelli, venceu o Avaí por 1-0. O Novo Horizontino venceu o Goiás por 2-1 em casa. E o Operário venceu o CRB por 2-0. A Chapecoense foi derrotada em casa por 1-0 por o Mirassol. O empate do Vila Nova por 2-2 com o Paysandu. E o Guarani foi derrotado, né, acabou de ser derrotado por 3-1 para o Ceará. Na 20ª rodada, próxima rodada, primeira rodada do segundo turno. O Avaí recebe o Operário na ressacada. O Paysandu na Curuzu recebe o Santos. O Mirassol recebe o Brusque em Mirassol. O América Mineiro no Independência recebe o Botafogo. O Ituano no Novelli Júnior recebe a Chapecoense. É um jogo aí, né, para os torcedores ficarem, né, de orelha em pé, né, porque o Ituano, né, está a pontuação à frente do Guarani. A Chapecoense está na ponta também para sair, 19 pontos atrás, né, da equipe do Botafogo. O Sport na Arena Pernambuco recebe o Amazonas. O Curitiba recebe a Ponte Preta no Couto Pereira. O CRB no Rei Pelé recebe o Novo Horizontino. E o Guarani recebe no Brinco de Ouro da Princesa o Vila Nova. E na segunda-feira, e na última rodada, né, no último jogo, o Goiás no Serrinha recebe o Ceará. E só lembrando, né, que o Wagner Mancini foi demitido do Atlético Goianiense e agora ele é o novo treinador do Goiás, Gustavo Marques. Positivo esse Albert Cavalcante, trazendo aí, evidentemente, as informações desse Campeonato Brasileiro Série B. O Guarani, mais uma vez, é derrotado e continua na lanterna do Brasileirão Série B. Albert, Felipe, tem previsão aí do técnico do Guarani? Alô, meus amigos do... Estamos no aguardo, viu, Gustavo? Eu acho que é até difícil, que acabou a jornada, eles mandam. É sempre assim. Vamos então para mais um intervalo comercial. Volta em seguida com vocês. Alô? Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui
Cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédios aos pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Estamos de volta aqui pelos canais Futebol Interior. Você ligado e conectado. Lembrando que o Futebol Interior tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Angelo Matias, coordenação de esportes Carlos Corsato, mesa de áudio e vídeo de Felipe Marques. Rádio Valinhos FM 87.9, presidente Wagner Faneco, equipe técnica Maíra Siqueira e Felipe Carvalho. A jornada esportiva dos canais Futebol Interior tem o oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, disque entrega 3242-3125. Ou peça pelo WhatsApp 99788-3821. Chamou, pediu, chegou. E Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. 23 horas 44 minutos. Albert, vamos analisar aí os próximos jogos do Guarani. O Guarani vai enfrentar... Deixa eu ver aqui. O Guarani perdeu, né? Para o Ceará, pega o Vila Nova. Segunda-feira, dia 12/8. Tem chance de vencer jogando em casa? Então, né? O Guarani tem chances, né? Porém, entretanto, a gente sabe, né? A gente não pode esperar muito do Guarani, né? O Guarani que vai ter o Gabriel Bispo, que está fora, né? Levou o 3º cartão amarelo. E agora o campeonato do Guarani é esse, né? O Gustavo Marques. Espera de um milagre, como diria o outro, né? E o Guarani pega o Vila Nova, uma equipe que briga também, né? Briga lá em cima. O campeonato do Guarani, o problema do Guarani são as 19 equipes, né? E a projeção é essa, né? O Guarani agora não tem essa mais de tubiar, né? O Guarani precisa da vitória. Agora, Vila Nova está aí no G4, 30 pontos. Olha a diferença, cara. Olha a diferença. Então, esperamos que o Guarani jogue como nunca e vença como precisa. Porque ele se criou agora. Lógico. Joga como nunca e vença como precisa. Porque, cara, senão vai ser aquela. Como eu disse umas jornadas atrás, o Guarani vai, né, mais uma despedida. Né? Pode ser que não, mas
pode ser que o Guarani tenha a sua despedida da Série B a partida, né? A próxima partida em casa. A próxima despedida do Guarani da Série B será contra a equipe do Vila Nova no Brinco de Ouro da Princesa. É triste, né? A situação da equipe é triste, mas é o que se vem passando, vem se constatando, né? O Guarani tenta, sempre alguma coisa dá errado, né? O cara acerta um balaço de longe, mas será que é só o balaço de longe? Nas opções no banco de reservas, né? O Pastana, estão esperando o Pastana. Meu Deus, forever on. Estamos esperando aí. Isso, o YouTube vai casquetar nós, viu? Só pra lembrar, viu? Então só pra lembrar. É Forever sonora do Guarani. Você sabe o que significa? Não. Forever Young? Não. Hã? Acho que não. Quero ser jovem. Meu Deus do céu, cara. Pesquisa aí, mano. Meu Deus. Pesquisa aí o que é Forever Young. Não, é isso mesmo, Felipe Marques? Oxi. Nossa, não, nossa. Eu tô falando pra você, o Guarani deixa os caras tudo louco. Falando. Pra sempre, não quero ser jovem. Nossa, pelo amor de Deus. Mas tudo bem. É aquela, né, Gustavo? Você com essas loucuras e a gente aqui, né, mano? Eternamente jovem. Eternamente jovem, então. Cada um na sua, então. E o Guarani eternamente vencer. O Guarani precisa vencer. 57 pontos em disputa, Gustavo. Tem que vencer, cara. Esse silêncio seu. Cara, eu não tenho mais o que falar. Não, de verdade. Não é sério, não é. Não tem. O que fala uma situação dessa? Eu não sei o que falar, Robert. Tem que falar, né? O que eu vou falar? Eu tô esperando o Alan Mal, que já começou ruim, perdendo. Tô esperando ele, não tem o que falar. Eu vou falar o que aqui? Vai esperar o quê, Gustavo? Você não tem que esperar. Que acontece a mesma coisa. É que no capítulo do Chaves, você sabe o que vai acontecer. O Felipe chegou aí, viu? Chegou a coletiva? Tem a sonora. Vamos ouvir então. Não, pera aí que eu vou... Pera aí. Muita hora nessa calma. Eu vou mandar aqui, eu tô tentando aqui, né, aqui usar, viu como a gente consegue? Meu Deus do céu. Agora, espera aí que tá agora esperando baixar aqui, né, a sonora do técnico Alan Al. Vamos ver o que tem que explicar, né? Vamos ver o que tem que explicar, né? Vou mandar agora pro Felipe Marques. Felipe Marques está chegando, deixa eu procurar o Marques, meu Deus do céu. Hoje o Gustavo tá... Gustavo... Não é fácil não. Mandei. Tem que rir pra não chorar. Vamos ouvir a sonora. Daqui a pouquinho então Alan... Não vamos ouvir então, né? Alan Mal vai falar aqui. O cara chegou agora. Você estava defendendo o Pintado. Vai defender. Você tá defendendo o Pintado, o primeiro então, jogo. Então, já descobri que você não gosta do Pintado. Assim como você não gosta do Marlon, você não gosta do Pintado. Põe o Pintado perdia, eu falo, tem que ter paciência com ele no primeiro jogo. Que paciência? Comprou. Daí por que quis? Como é que você fala? Comprou porque quis. Não tem garantia. Já era. Bota aí. Fala, boa noite. Eu queria que você fizesse uma análise da partida, sua estreia pelo Guarani. Acabou a derrota aqui no Ceará. Eu queria que você fizesse uma análise da partida e explicasse também suas ideias, substituições. Um resultado que frustrou todos nós, né? Pelo desempenho nosso, talvez um dos resultados na minha carreira que menos representou o que a gente desempenhou. Eu sei que é difícil a gente falar em desempenho depois de um resultado de derrota, mas nós tivemos o domínio do jogo na maior parte do tempo, tivemos oportunidades de virar o placar, tomamos gols que infelizmente foram mais desatenção nossa do que mérito do adversário, sem contar, obviamente, com aquela falta onde gerou o desempate, né, uma qualidade individual de cobrança de falta que fez a diferença. Um primeiro gol que a gente, no momento ofensivo de escanteio, acabamos cedendo o contra-ataque, sabíamos que essa bola ela era perigosa em velocidade com o Pulga, e depois um cruzamento que acabou virando gol, mas eu vejo que a gente pode extrair mais os atletas, a confiança ela tem que aumentar. Hoje nós tivemos a maior parte do tempo, como eu falei, o controle do jogo, e não podemos baixar a cabeça. É uma virada de turno, agora um recomeço, e a gente sabe que precisa melhorar alguns aspectos, mas eu acredito que essa entrega dos atletas, essa postura, principalmente
em relação à competitividade, ela vai nos levar num caminho de recuperação. E aproveitando a próxima partida, qual a importância desse jogo com o Vila Nova? O Guarani continua precisando muito, vem de uma vitória em casa, qual a importância de conquistar outra vitória em casa? O fator casa tem que ser o diferencial para nós, né? Nós enfrentamos hoje um adversário onde o fator da casa, né, prevaleceu no começo do jogo, depois nós conseguimos nos encontrar um pouco melhor na partida, e dentro da nossa casa tem que ser a mesma coisa. A gente tem que lutar, tem que brigar, tem que fazer prevalecer o fator campo. Obviamente, assim como todos nós, o torcedor, ele está chateado, né, ele está frustrado com algumas situações já desde o início do campeonato. Nós temos que entender, mas dentro de campo nós temos que fazer prevalecer, sim, o fator casa, para na sequência da competição a gente trazer novamente o torcedor para o nosso lado. Não adianta a gente falar só em apoio, só em abraçar. Nós temos que corresponder dentro de campo para que esse apoio ele seja de uma maneira natural, que essa simbiose aconteça de uma maneira natural. Então nós temos aí alguns dias para recuperar alguns atletas, já pensando no Vila Nova, mas esse espírito de competitividade, principalmente essa personalidade para jogar, nós temos que manter, e se não manter, nós temos que elevar, que é isso que a gente procura, é jogar futebol. Nós temos que buscar vitória, independente se é fora ou dentro de casa, e como eu falei, dentro de casa nós temos que fazer prevalecer o fator campo, porque é a nossa casa, onde a gente trabalha todo dia, e principalmente onde a gente está acostumado a jogar. Tá aí o técnico Alan Al, já criticado por Gustavo Marques, né? Ele... Antes mesmo de chegar, pra mim não é técnico. Não, obviamente, né? Ninguém, como disse você... Para treinar o Guarani. Como disse você, ninguém é treinador. Na situação Guarani tá, que se encontra, poderia ter deixado pintado. Não ia mudar nada. Ah, você tá de brincadeira. Né? Mudou, por que mudou? Qual é a vida do Alan? Ganhou? Ganhou? Cara, mudou? Não, mudou, você... ganhamos. Não, mas você deixou... Ou deixasse o interino. Não, aí sim. Vitórias. Aí sim. Aí se você fazer um recorte, né, interino, né, 4 partidas, ele conseguiu aí 4 pontos, aí tudo bem. Agora você falar, deixar o Pintado, pelo amor de Deus, né? Você tá de brincadeira comigo, né? Pintado, pelo amor de Deus. Pintado já chegou já natimorto, né? Pintado não tem, sabe, infelizmente, Gustavo, infelizmente ele... Não tem, cara, ele não ornou, como diria o outro, né? Porém, entretanto, né? Vamos acreditar no trabalho na AL. Como eu disse, o Vila Nova, uma equipe muito forte, né? E vamos aguardar. Vamos aguardar aí se ele consegue tirar aí os coelhos da cartola. Porque não estamos sem o Gabriel Bispo. O Gabriel Bispo é um jogador que casou com o meio campo do Guarani. Só o Guarani precisa de mais. E agora, como disse, né, virou turno, vão virar a chavinha, né? Estamos virando a chavinha já há 19 rodadas e não vimos ainda, a chave deve estar emperrada. Então agora vamos aguardar e vamos esperar aí também, né, que o Pastrana também se mexa um pouquinho também, né? Se mexa um pouquinho que... Pois não. Se tiver alguém no mercado. Ah, não. Tem no mercado, tem. Só que se você quer qualidade, tira a mão do bolso. Você tem? Aí que tá. Tem. Então, aí essa pergunta, tem? Você quer comprar no varejão plena segunda-feira pela manhã? Então, exatamente. Você quer teve ir pro varejão segunda-feira de manhã? Você teve oportunidade lá no começo do Campeonato Brasileiro. Você deixou na mão do Claudinei Oliveira, que trouxe alguns jogadores, Você né? quer pedir pão de queijo na padaria 8 horas da noite? Então, você quer pegar o quê? daí que tá. E esse é o problema, né? Agora vamos aí, né? Aguardar aí pra ver quem é o salvador da pátria, né? Se haverá algum salvador da pátria, né, Gustavo? Esse é o difícil. Positivo. Vamos então com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Brasileirão Série B, 19ª rodada, Arena Castelão. Guarani perdeu pelo placar de 3-1. Guarani foi a campo com Vladimir, Pacheco, Douglas Barcelar, Salustiano, Jefferson, Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. Algumas mudanças aconteceram pelo Alan Al. Luan Dias por Marlon, Ayrton por Maranhão, Pacheco por Heitor, Bispo por Daniel dos Anjos. O árbitro da partida foi o Kleber Ariel Gonçalves Silva. O gol do Guarani, o gol de empate, foi marcado pelo Caio Dantas aos 43 do primeiro tempo. Logo depois o Guarani sofreu outros 2 gols, com outro gol de Eric
e Lourenço, ou seja, Eric fez 2 gols, Lourenço fez 1, 3 para a equipe do Ceará, 1 para a equipe do Guarani. O Guarani volta a campo na próxima segunda-feira contra a equipe do Vila Nova pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Albert, forte abraço e até a próxima segunda. Forte abraço, Gustavo Marques e amigos, a todos que nos acompanham pela Rádio Valinhos FM 87,9, você pelo YouTube, também pelos canais de áudio, né? Agradecer a grande audiência, né? E até segunda-feira, né? E um abraço do tamanho do Brinco de Ouro a todos. Valeu, gente, até a próxima, tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio